Boa tarde, pessoal. Meu nome é Samara, eu sou do segundo ano do ensino médio da Alternativa. E aqui nós vamos começar o 11º episódio do Pode Cooperar, com patrocínio do Cicobi. E aqui vamos falar sobre o cotidiano, a vida deles como escoteiros. Boa tarde, eu sou a chefe Mariana e eu tô no escotismo desde 2007 e eu sou chefe de seção da Tropa Escoteira. Boa tarde para quem está nos acompanhando também, neste momento ao vivo ou em gravação depois. E é um prazer estar na Escola Alternativa. Meu nome é Gilmar. Eu hoje atuo no Movimento Escoteiro como diretor-presidente do Grupo Escoteiro do Ar, Agnes Baden-Powell, aqui de São Mateus, no norte do estado do Espírito Santo. Boa tarde, gente. Me chamo Isabela, sou guia e monitora da Patrulha Morés, Tropa Padre Antônio Pianca. Estou no movimento desde 2018, 2019 e agradecer a oportunidade de estar aqui para falar um pouco desse movimento. Então, primeiro eu queria começar com como começou tudo, né? Como começou o escoteiro, como que foi tudo assim? O Movimento Escoteiro, ele tem já 118 anos. Nossa. Vai completar agora em agosto, quando houve o primeiro acampamento com o nosso fundador, um general inglês, Robert Smith Stephenson, né? Baden-Powell. É conhecido como BP, né? A sigla Para os íntimos. é pronunciada em inglês. E a base nossa, viu, Samara, começa a condensada aqui. O nosso Baden-Powell, BP, ele foi um general que atuou em várias partes do mundo, inclusive na África, e com a experiência que ele adquiriu com os jovens, convivendo com os jovens e dando protagonismo aos jovens para cooperar, inclusive em situações bélicas, né, lá do final do século XIX, ele condensou e começou a escrever uma sequência, fez uma experiência com os jovens no acampamento, numa ilha lá próxima a Londres, né, em Brownsea, né, e ele condensou essas experiências em artigos que foram publicados em jornais, e depois que nasceu o livro, né? Primeiro ele foi escrevendo, e isso propagou a juventude de Londres, assim, conhecendo um pouco de história, né? Não só em Londres, mas em outras partes do mundo, vivia um momento de desânimo, até de incidências de criminalidade, né, e tal, como hoje também, né? E ele resolveu mudar essa realidade com essas experiências. Isso alastrou-se, né, rapidamente, e já tinha gente já cobrando dele para saber como é que podia fazer para poder participar. E, assim, nessa experiência, rapidamente chegou aqui à América do Sul, já em 1900, salvo engano, foi 1908 ou 1909, agora não tenho a certeza absoluta. E no Brasil também, alguns militares da Marinha que estavam em Londres, no período, perceberam essa movimentação, esse rebuliço, e eles trouxeram essa experiência, né? Foi até eles vieram num porta-aviões. E dessa experiência foram criados os primeiros grupos e também espalhou-se por várias partes do Brasil. O movimento, a partir daí, ele deslanchou, aí ele criou as suas características. Nasceu só, como vocês podem observar no nome do livro, só para rapazes. Né? Aí as meninas pressionaram. Teve um acampamento em Londres, lá parece que choveu, né? De frente do palácio lá de Buckingham, da realeza inglesa, e as meninas foram para lá, era só para os meninos, e pressionaram até a rainha, né? A mãe da Elizabeth entrou nesse processo. Depois a rainha Elizabeth, inclusive, foi escoteira. Teve um grupo dentro do palácio para que elas, irmãs e outras, né, pessoas, outras jovens pudessem participar. Mas nasceram como, nesse caso, eram bandeirantes. Só na década de 80 agora que houve a... Unificou. Na verdade, não unificou, né? Porque as bandeirantes ainda existem. Mas, de certa forma, agregou também as meninas. E aí não é mais só escoteiro para rapazes, agora também para moças, né? Chefe? É isso aí. E eu queria saber também, né, começando nesse negócio, o que vocês escolheram a ser escoteiro? Começar. Então, eu entrei por conta de um amigo, e aí... Ele tá aqui? Talvez esteja. E aí, as pessoas falavam escoteiro e você imaginava
aquele bonequinho do filme do Up. Assim, era uma coisa meio utópica, assim, que a gente não conseguia descrever. Aí eu entrei, fui conhecendo. É uma grande família, na verdade. Depois, com o tempo, eu fui consumindo mais materiais e fui me apaixonando cada vez mais. Então, o movimento, quando você conhece ele, não tem como você conhecer e não entrar. O movimento escoteiro, você não é escoteiro só no sábado ou só quando você vai em acampamento. É um estilo de vida. Você é escoteiro agora. Você vive disso, você é isso. Então, o movimento escoteiro é gigantesco e se eu pudesse, cada jovem que eu conheço trazer para o movimento, eu iria trazer, porque muda muito você como ser humano, como pessoa, dentro da sociedade, dentro da família, do âmbito escolar, religioso, físico. Então, o movimento escoteiro chegou para mim aí, final de 2018, início de 2019, assim, que eu de fato entrei. Foi meio atropelado, que eu já entrei com idade para ser escoteiro, mas entrei no Lobinho. Aí passei um tempinho no Lobinho, já fui pro escoteiro. Aí veio a pandemia, que também pausou tudo, mas aí a gente tá voltando a passos consideráveis, estavam mais lentos, mas daqui a pouquinho a gente já conseguiu entrar dentro do avião e já estamos arpando o voo já, daqui a pouquinho. O céu não é o limite. É isso aí. Eu comecei em 2007. Meu Deus. Eu comecei em 2007. Eu lembro que minha mãe chegou em casa e ela falou assim: tinha um grupo de escoteiros que atuava num estacionamento, num galpão perto de casa, lá em São Paulo. Nossa. Eu sou de São Paulo. Aí minha mãe chegou em casa, encontrei um grupo de escoteiro, coloquei você lá pra você participar e ter experiência, né? Ver se você gostar, você continua. Mas só dela ter falado assim, eu pirei na hora. Caiu de paraquedas. Nossa, eu falei, meu Deus, porque a gente vê quem não conhece, acha que escotismo é aquilo que a gente vê nos filmes. Tem uma parte que Sim. realmente é isso aí. Mas na hora veio esses filmes, esse estereótipo que a gente consome na TV, e eu já fiquei super animada. Aí eu cheguei no sábado lá e fui super bem recebida. O pessoal do escoteiro, os escoteiros, no geral, eles são, assim, muito corteses, né? Tanto que é um dos artigos da lei escoteira. O 5º artigo, escoteira cortês. E fui muito bem recebida e foi paixão à primeira vista, né? Aí eu segui. Quando eu vim pra cá pra estudar, eu fiquei um tempinho desligada, né, do escotismo. Não conhecia um grupo escoteiro aqui na cidade. Por acaso, eu encontrei uma pessoa, né, na rua e eu vi, ele tinha uma tatuagem da Flor de Lis, escoteira. Quando você é escoteiro, é comum que você seja um pouquinho mais assim, nossa, a gente não tem muita vergonha na cara, não. Não. E aí eu vi a tatuagem e falei, nossa, é escoteiro? Aí ele, eu sou chefe, escoteiro, não sei o quê. Aí eu falei, conhece algum grupo aqui da cidade? Porque eu vim pra cá, procurei, não achei. Aí ele me indicou na época, o Agenor de Souza Lé, que era o 7º grupo escoteiro daqui de São Mateus. Aí entrei em contato com o pessoal. Aí retornei para o movimento escoteiro em 2019, se não me engano, 2019, 2020. Pelo Agenor de Souza Lé. E depois disso continuei a minha jornada, né? Porque é uma frase muito típica dentro do movimento. Uma vez escoteiro, sempre escoteiro. Uma vez que você entrou, você pode até dar uma pausa, mas você continua sendo escoteiro. Uma hora você volta. E aí, chefe? Bom, pessoal, assim, o movimento escoteiro, para nós, hoje, nós temos quase 60 milhões de escoteiros no mundo hoje. No Brasil, nós acabamos de virar, há poucos dias, 100 mil. Já fomos mais, mas a pandemia desanimou um pouco alguns grupos. O grupo nosso anterior, inclusive, parou lá. E meu contato com o movimento escoteiro foi exatamente para levar a Isabela lá para as atividades do sábado, que naquela época aconteciam no pátio lá que funciona o Senac, né? Aquele complexo que pertenceu à Aracruz Celulose, Suzano hoje. E a gente viu que podia colaborar de alguma forma. Você estava perguntando no começo, né? E você nos lembra bem, porque a chefe
que acolheu a Isabela logo em seguida, chamava-se Samara, Ó, né? Então, um abraço aí para a chefe Samara também, lá no bairro Santo Antônio. É, e a gente tem esse contato, mas já tinha uma história anterior. E o que me conectava com o escotismo era o Walt Disney. As histórias e esses, né? O Guinzazinho Luizinho. E o dono, de vez em quando, também vira chefe escoteiro, né, e tal, as histórias. Aqui tem um forte conteúdo da forma desejável e exemplar de se viver. É quando a consciência começa a nos guiar. Ou seja, o melhor caminho é fazer isso, mas ele está prejudicando alguém. Então não é o melhor caminho. É mais cômodo seguir por determinada situação, mas prejudica o outro, eu deixo de cooperar com o outro. Então, para mim, para estar aqui hoje no Pode Cooperar é uma honra, porque isso aconteceu em 2019, né? Mas a história que eu acompanho do Escotismo São Mateus remete à década de 70. Eu era menininho, mas vi meus colegas, meus vizinhos 30 anos já. participando. Na década de 80, na escola, tinha alguns colegas meus que também participavam. Eu aproveito aqui para mandar um abraço também para o pessoal do grupo GEASLE 80, que é um grupo de WhatsApp que continua ativo. Se abrir aqui agora, deve ter uma porção de mensagens. Passa o dia inteiro falando bobagem e comentando memórias do escotismo. Mas aquele espírito continua vivo até hoje. É o chefe Paulo Medina, né? Que era um jovem, virou chefe escoteiro, acho que com a idade de Isabela, 17 anos. O grupo tinha outros chefes, não é ele. Quem reergueu o grupo aqui e trouxe essa história para fora, né? O padre Antônio Pianca, lá no final dos anos 60, início dos anos 70. Ele colocou o nome do grupo em homenagem a Genô de Souza Léo, um educador de São Mateus, que foi secretário estadual de educação. Se você for em Vila Velha, você vai encontrar nome de escola com ele, várias... Tem uma rua aqui na cidade também, uma avenida, o nome dele. Em vários outros lugares. Uma pessoa importante na educação do Estado e que é, né, nosso tio-avô, tio-bisavô dela aqui. E ele já tinha, nós temos foto que mostra Grupo Escoteiro São Mateus no final dos anos 20. Nossa, então é Quase bem 100 antigo. anos já para completar. A gente acredita que aqueles escoteiros eram escoteiros ferroviários, né? Na época que São Mateus tinha aí um ramalzinho de ferrovia daqui até Nova Venécia. Então, como as coisas evoluíram, nós somos Grupo Escoteiro do Ar. Né? E Grupo Escoteiro do Ar foca em quê? Primeiro que qualquer grupo escoteiro foca em vocês, jovens, adolescentes, crianças. Agora vamos ter o ramo filhote para iniciar. Já tem os grupos testando, né? Mas nessa atualização do programa educativo, a gente vai ter o ramo filhote a partir de 5 anos. E nesse empoderamento, pessoal, para quem está assistindo aqui, eu não sei qual a câmera que eu estou, mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui com a Samara aqui. E eu estou observando aqui 5 adolescentes jovens trabalhando nos bastidores. Protagonismo, né? Isso aqui para nós é motivo de orgulho, porque aqui é o protagonismo. Alguns que eu vi bem pequenininho, hoje estão aqui comandando esse processo. É muito orgulho, viu, Samara, para a gente compartilhar. E eu vou permitir que as meninas falem, porque eu falo também bastante, né? Já me falaram isso já. Ô, chefe, só um detalhe que eu esqueci de falar também, que dentro da minha família também, muita gente ligada ao movimento escoteiro, família por parte de mãe, meus tios, mas principalmente meu tio Adilson, que é quem me inspira no movimento, que ele foi jovem, foi chefe Lobinho, escoteiro sênior pioneiro, só que como ele é um educador mais voltado para o ramo Lobinho, então, quando a gente senta para conversar as histórias, para trocar as figurinhas, é muito lindo e é legal a beleza do movimento escoteiro, porque a gente chama movimento porque ele não é estático. O movimento escoteiro, ele muda e ele melhora com o tempo. Então, o escotismo que Baden-Powell fez e o que nós fazemos hoje é o mesmo. O coração é o mesmo. Mas as roupas a gente vai trocando aos poucos, isso é muito legal, por causa o movimento precisa disso. E os jovens também são isso. Porque você está num processo quando você é criança, quando você é adolescente, quando você está jovem, quando você é adulto, quando você já está velhinho já, mas você continua escoteiro, porque você muda e o movimento se movimenta junto com você. Só aproveitando, Isabela, você citou o Adilson, né? O Adilson é gênio para mim. O Adilson
Participei com ele na época da Pastoral da Juventude, Nossa. que é da época da Zenilza Pauli. Né? Eu chamo Pauli, acho que eles falam Pauli, né? Que é diretora aqui da escola, nossa né? diretora. Então, nós somos, ela é um pouquinho mais nova do que eu, mas nós somos contemporâneos desses movimentos sociais, da Pastoral da Juventude. O Adilson é gênio, um artista, fera. E esses exemplos, né, ele contribuiu na minha formação, e esses exemplos é que a gente procura compartilhar. O movimento escoteiro, o adulto, é o irmão mais velho, que também aprende com os jovens. Né? Então, o que é o método escoteiro, né? A gente prepara os líderes, formamos líderes, não é isso? Isso aí. E aí eles ajudam os outros a desenvolver e a realizar as atividades. Isso é conforme as possibilidades, porque o grupo novo como o nosso, isso ainda está em processo ainda está em andamento. Né? Mas a ideia é essa. E o Adilson também foi um chefe escoteiro jovem, lá nos anos 80, né? Eu só queria, inclusive, aproveitar, né? Acabei de lembrar aqui, o papel que o Cicobi, né? Eu também vi essa escola nascer na época, surgiu a Copesma, vi o Cicobi chegar a São Mateus, e aqui tem uma ação cooperativista. O cooperativismo também está associado um pouco ao escotismo, porque a gente atua e estimula esses jovens a atuar em conjunto, né? Que é o nosso método, é trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe é o quê? São as patrulhas. Né? Nos jovens pioneiros, que tem de 18 anos até 21, até 22, eles formam um clã. Tem seus perfis por faixa etária, cada um tem seu interesse. Né? Tem jovens aqui que estão querendo fazer um passeio náutico, né? Nesse final de semana agora, e fizeram uma jornada numa lagoa dias atrás. Um abraço tá dando até agora, diga-se de passagem. Então, assim, treina-se, forma-se, prepara e vão. É claro que os adultos estão de longe monitorando uma rádio de binóculo e com todos os espaço seguro. Com todos os procedimentos de segurança, né? Tem uma jovem aqui nos bastidores que a mãe dela acabou de me mandar uma porção de documentos para assinar, para informar o hospital que eles vão fazer essa atividade, para informar a polícia, para informar o corpo de bombeiro, o SAMU. Então, e já foi feito uma sondagem, né? Uma visita técnica para identificar, já tem barco de apoio, as pessoas estão identificadas, tem que ter arrais, para que tudo isso ocorra com segurança. Então é muito bem preparado, né? Mas quem tem que atravessar o rio... E de fora, as pessoas de fora não vê isso, né? Não acha que é isso, não é bem preparado. Que só entra na mata e vai. Parece que é um monte de gente... Vamos! Mas tem um processo gigante. Na jornada, por exemplo, quem fez, né, é chamado aqui de balsa? A jangada. Quem fez foram elas. Fabricaram com boia, com bambu e com sisal. Na base da mão. E da oração também. Os remos. Com uma ajudinha aqui para furar uma situação lá, virar um cano, mas foram elas que fizeram os remos. Não foram comprados. O chefe lá, o chefe Luciano Rodrigues, que é o nosso padrinho, foi presidente estadual por muito tempo, hoje ele está no Conselho de Administração Nacional. Depois o nosso abraço, se estiver vendo aí. Ele, né? Ele teve todo o cuidado, evidentemente, de monitorar lá e tal. O pessoal que coordenou lá também do grupo Marista, né? O escoteiro Marista lá de Colatina, nos apadrinhou e continua nos dando suporte. A gente agradece muito para que no próximo, quem seja a Isabela, Ana Gabriela, Rebeca, Malu, a própria Carol que está chegando lá futuramente para a tropa, para que sejam elas que treinem. Quem sabe a gente não vai ter lá a Samara. Já tem uma chefe Samara agora, a gente vai acho que é o sinal, hein? É a segunda chefe. Uma guia, hein? E eu queria saber também, né, como que funciona essas patrulhas. Assim, é só um chefe que vão junto com alguns que é mais, assim, como fala? Baixo... Então, o escotismo, ele é dividido em ramos. Então, vai por faixa etária. Então, começa agora, né? Tem os filhotes. Que é 5 a 7 anos, eles são... Esse ramo entrou recentemente, né? São Mateus não temos.
Por enquanto não. Por hora. Por hora não. Mas Tudo antes certo. disso era o ramo Lobinho, Ana, que era dos jovens de 6 anos e meio até os 11 anos. 6 anos e meio já alfabetizados. Aí, depois, é o ramo escoteiro, dos 11 anos até os 15. Sênior, que é o ramo da Isabela, que é dos 15 aos 18. Clã pioneiro, 18 ao 21 e 22. E depois é chefe. É. E aí, dentro dos ramos, tem o sistema de patrulhas, que seriam as equipes, né? Então, no ramo lobinho tem a alcateia de lobos. E aí, dentro da alcateia, são divididos em matilhas. Então, pode ser matilha amarela, branca, vermelha, preta, cinza e marrom. São 6 tipos de matilha. E na tropa escoteira, não é mais matilha, né? São patrulhas. Aí vai com o nome de um animal ou uma constelação. Na tropa escoteira do nosso grupo, que é o Agnes Baden-Powell, temos 2 patrulhas, a Patrulha Falcão e a Patrulha Procelária. Isabela foi da Patrulha Procelária. você já viu uma procelária? Não sei nem o que é. Mas não sei nem o que importa. é. Procelária lembra um pouco uma gaivota. É um vaso. Sim. É uma Né? ave que anda e fica mais ali nas ondas da água, assim. Sim. Então ele tá ali, né? Naquela transição entre voar e um Aham. pouquinho Fica na tomando água. banhozinho ali. É. E no ramo sênior, patrulha também. E aí são acidentes geográficos, né? Ou tribo indígena. Ou tribo indígena. No nosso grupo tem uma patrulha só, que é o Aimorés, é o nome de uma tribo. Mas na minha época, por exemplo, quando eu fui sênior, Faz a tempo, minha tá, gente? faz um pouco de tempo. A patrulha que eu era Krakatoa, que é um acidente Nossa, geográfico. acho que- E quando eu fui escoteira, que faz mais que tempo faz ainda. mais tempo ainda, eu era da patrulha Águia, Uhum. monitora, submonitora. Também fui da assim. Patrulha Corvo também, na época do Agenor. Ah, Fui é Corvo, verdade. Procelário. Uhum. E como lobinha, eu fui da Matilha Branca. E a Bela foi da... Eu não lembro a minha matilha. É porque eu não fiquei, eu fiquei tipo, Ficou bem 3 dias, pouco, depois né? saí. Foi bem pouco pouco. tempo. E é isso, esse sistema de patrulhas. Uhum. Então, dentro das patrulhas tem, ou da matilha, né? Matilha é primo segundo, que seriam os líderes. Uhum. Então, eles direcionam o restante da patrulha. Sempre tem um assim, Sim, falando. ele é como se representasse a Uhum. patrulha, né? Como um todo. Então, ele tá ali pra de certa forma, orientar também. E na tropa escoteira, tropa sênior é a mesma coisa. Só que ao invés de primo e primo segundo é monitor e submonitor. Isso aqui. É. Aí eles também representam a patrulha. Então é tudo em equipe, vida em equipe o tempo inteiro. Uhum. Né? Até para fazer para conquistas de distintivos, né? De progressão, especialidade, insígnia de interesse especial. A maioria que ela tá falando aí são esses coloridinhos aqui. aqui ó, no uniforme. Então já vou emendar aqui perguntando. Tudo isso eles se Desses. ajudam. Então, dificilmente eles conquistam alguma coisa sozinhos. É sempre ajudando um ao Ajudando outro. um É ao vida em outro. equipe o Sim. tempo inteiro. Então vamos lá, vamos emendar aqui já perguntando, né, desses distintivos, né? Eles me explicaram antes que tem Sim. 3 níveis. Então, que eu vou ver se eu entendi certo. O amarelo é o nível 1, Isso. o verde é o nível 2 e o rosa é o nível 3. É isso aí. Esses Esses são os distintivos de especialidades. Tem um Uhum. manual que tá sempre atualizando, né, chefe? Nós não Um temos guia, aqui. é. É um guia de especialidades. É um livreto, assim, mais ou menos dessa grossura. Cada vez vai aumentando a quantidade de especialidades. Hoje tem especialidade de slime, tem um monte de coisa pra fazer. Tem muita Ah, não, coisa. vou ter que ir lá pra fazer então. Muita gente reclama. porque- Tem muita especialidade bacana. É separado por área, assim, do conhecimento. Tem Isso. serviços, desportos, ciência e tecnologia, cultura e habilidades escoteiras. Exatamente. Então é meio que dividido assim. Então é por área, assim. Por exemplo, eu toco piano.
Eu tiro especialidade de música, piano, assim. Mas também tem coisas gerais, por exemplo, ferramentas de corte. É bom que todo escoteiro tenha ferramentas de corte, Primeiro que ele sabe. socorro, né? Primeiro socorro, que sabe manusear. E aí eu tenho que conquistar esses aqui para eu poder dar um passo maior e conseguir Vai dar os. uma ajustada no É. programa educativo. E tivemos uma assembleia agora, na virada do mês, comecinho do mês. Isso vai estar sendo atualizado, então a gente ainda não tem as informações do novo programa completo. A gente sabe que os distintivos de especialidade vão ser apenas 2, né? Desculpa, de 2 níveis, né? 1 e 2. E, assim, também vai ter uma ajustada, porque além algumas especialidades hoje, elas contribuem para o que a gente chama de progressão. Sim. E até chegar no distintivo especial. Como eu disse, aqui na sala tem alguém que já foi escoteira, né? Tem pessoas que já foram escoteira, além de ter outra guia, e que já conquistou também o distintivo especial. Mas a Isabela tem no braço aqui, ó, uma insígnia que é da modalidade do ar. Do ar, esse daqui. Né? Essa é uma insígnia. Então ela tem que cumprir alguns itens de especialidades para poder conquistar a Vamos ver se a insígnia. câmera pega? Será que pega Itens aqui? voltados pro ar, no caso. A modalidade do ar. Então, a navegação Essa daqui aérea. é Também. São vários, né? Ela tem que gente. atender, assim, tantas especialidades, quais são. E para avançar nos dispositivos especiais, por exemplo, hoje não se abre mão de primeiro socorro. Sim. Dependendo do nível, né? A exigência vai aumentando. Então, as especialidades são escolhas individuais de cada membro juvenil. Pode ser lobinho, Será que dá pra pegar aqui? não sei se filhote vai ter, escoteiro, sênior, pioneiro, fazem parte da escolha individual. Já a progressão, não. Tem progressão que é coisa simples. Ajudou a cuidar do irmão, né? Sei lá. Tem especialidade de babá. Tem coisa, não, é alfaiate. especialidade. Então tem Que ajuda no cotidiano, né? coisas, exatamente. A progressão que faz com que você evolua. Participar de um podcast com cooperar, vai ser progressão nossa local. Aqui são as especialidades. E a gente, agora como grupo, a gente também tem que cumprir essas etapas. A gente tem lá o checklist chamado grupo padrão. E tem muitas coisas, por exemplo, estar com registrado, participar de atividade de um parceiro, ou se for que a escola alternativa seja parceira nossa, a gente vir aqui e participar. Isso vai somando pontos. Realizar a educação escoteira. Fizemos uma aqui, inclusive, 2 anos atrás. Nesse final de semana que passou, nós estávamos lá na Escola Valério Coser, fazendo a educação escoteira com os estudantes de lá, uma integração com algumas atividades escoteiras e tal. Isso vai somando pontos. E se vocês somaram o número máximo, pelo menos mínimo, mas o mais elevado, você concurso padrão. Existe o padrão bronze, o padrão prata, e a gente está conquistando para 2025 o padrão ouro. Recebi hoje os distintivos aqui, ó. Muito bonito. Compor o nosso uniforme. Vamos substituir os do ano passado. E o mais legal é que no ano passado a gente conquistou também o padrão ouro, mas a gente não era um grupo. A gente era uma seção. É uma organização menor ainda. Sim. Só tinha o ramo escoteiro, só tinha jovens de 10 a 14 anos. E agora tem quantas pessoas, assim? Agora nós temos 3 ramos. 3. Vão ser 5 né, com os filhotes. Mas hoje nós temos escoteiro, 10 a 14, sênior, de 15 a 18. Tem um período aí também de passagem, né? E pioneiro, nós temos uma pioneira. Eles vão ficando mais velhos, vão abrindo ramos. Agora então aumentou, né? Aumentou muito. A gente tinha, por exemplo, só o ensino fundamental 2. Sim. Agora já tem o ensino primário. Tava ali. Aí tem o ensino médio. Então, crescemos. O feito de ter conquistado o padrão ouro como seção, fomos o único no país. É gigante. A única seção escoteira autônoma a conquistar o padrão ouro em 2023 para usar em 2024. E assim, como funciona? Vem pessoas assim ver vocês ou vocês mandam? Existe uma plataforma chamada Paxtu. Inclusive está sendo atualizada. Essa plataforma, tudo que a gente faz tem que lançar lá. Então nós vamos usar inclusive as fotos, viu? O pessoal da produção aqui, a gente aí nas fotos. Então a gente lança a atividade, coloca a data, tal, onde é que vai, os itens de segurança,
E o tipo de atividade que tem lá também na sequência, quem está coordenando, quem está como auxiliar na atividade, quais são as sessões, né? Tem, aqui, por exemplo, é só da tropa sênior, né? A sessão Uhum. sênior. Quem participou e comprova com fotografias. Ou, às vezes, com publicação no jornal e tal. É Então, a gente evidência, tem que né, ir que a lá. gente tem do que a gente Sim. fez. Aí, isso é comprovado lá. Algumas coisas, por exemplo, documento. Eu tenho que estar com o meu acordo de trabalho voluntário assinado. Quando eu assino esse documento, a gente lança lá. Isso conta ponto também. Sim. Fazer os cursos básicos, alguns lá de proteção infanto-juvenil, para evitar Cyberbullying. assédio, cyberbullying, Uhum. espaços seguros. Por exemplo, a gente perdeu no E último tá ano aí. acontecendo muito o cyberbullying agora, Uhum. muito. Então, nós somos obrigados a fazer os cursos. Uhum. No ano passado, a gente perdeu 150 pontos. A gente precisa atingir quase 5.000 para poder conquistar o padrão ouro. Porque um dos nossos voluntários não conseguiu fazer o curso e não fez. E lá, nesses cursos básicos, se todo mundo fez, 100%. Uhum. Se faltou um, você vai pontuar só 30%. Meio que você vai É, Você perde juntando, muito É. ponto. e aí no final, se você tiver um número expressivo, você consegue. Por isso que foi um feito tão grande. A gente, pequenininho, ter conseguido juntar tanto assim pra chegar no ouro. Sim. Coisa que grupo muito grande, que tem muito mais gente Não pra ir conseguiram. juntando, não conseguiu. não consegue. Então foi um feito muito grande e só vai E eu queria mantendo. saber também, né, algum desses distintivos, qual que é, o que são. Eu queria perguntar que tem esse vermelhinho aí, ó. que tá É esse aqui. É. Uhum. Cameraman, tá ali? É. Mostra aí, chefe. Não, Vira ali aí dá, pra cá. ela não vê, velho, pra mim. Olha, oi. Aqui, ó. Então, ela tá perguntando, na verdade, é uma medalha, né? Uhum. Essa aqui é uma medalha da perseverança. A gente recebeu no dia 20 de novembro, você tá querendo lembrar? 20 de novembro 20 de novembro. de Já vou puxar depois 2022. também. 20 de novembro de 2022. É o dia em que São Mateus é a capital do estado do Espírito Santo. Por um Capital dia. simbólica. Por conta do dia da consciência negra, né? O dia de zumbi. Sim. Então, nesse dia, normalmente o governador do Espírito Santo vem a São Mateus. E naquele ano até o Casagrande disse que queria vir, mas ele fez uma viagem para Arábia Saudita. Foi a Ana Gabriela que entregou o convite para ele lá de frente Na Câmara, na na inauguração inauguração da Câmara. da nova Câmara. Entregou o governo, tem foto, tá tudo documentado. E ele me mandou dizer, olha, eu vou tentar vir. Mas depois ele teve que viajar e não pôde vir. Mas até gravou um vídeo para nós agora, foi nesse ano, né? Esse ano que ele gravou um Foi- vídeo lamentando que não pôde vir, mandou um parabéns. Foi do dia do escoteiro? Não, Foi foi do no nosso aniversário, aniversário. aniversário. É. Isso. Ele mandou os parabéns, viu, governador? Obrigado aí. O governador chegou a fazer a promessa escoteira. Ele nunca participou, mas ele fez. Uhum. Aliás, não sei se vocês sabem, mas o Papa, né, o Robert Francis Preswell, o Papa Leão XIV, foi escoteiro. Sim. Agora nós temos um Papa escoteiro. Muita gente já foi escoteira. Né? A Madonna foi escoteira, já sabia? Ah, não, da Elizabeth. Madonna eu não sabia, não. O Harrison Elizabeth. Ford foi escoteiro, você lembra do Indiana Jones? Não sabia também que ele era O escoteiro. Neil Armstrong também foi escoteiro. Escoteiro. É, Pisou na lua. dos astronautas que chegaram à Lua, só 2 que não foram escoteiros. Nossa. Eu também sou famosa. Lembra? Eu também sou. Então, assim, aqui no Brasil, o vice-presidente Geraldo Alckmin foi escoteiro. Alguns escritores famosos, alguns autores de grandes clássicos, agora esqueci o nome dela, a autora do Harry Potter, J.K. Rowling. J.K. É. Rowling, também foi. Também é rebelde ultimamente, mas ela É. E o movimento, né, nessa característica de potencializar os jovens, acho que a Lady Gaga também foi, se eu não estou enganado, hein? Ele acaba, e o chefe Ricardo, que é o nosso presidente estadual hoje, né? O chefe Ricardo deve estar chegando aos 80 anos, né? Não. Só de movimento escoteiro deve ter mais de 60. Com Nossa. certeza, bem mais. Inclusive, teve aqui em São Mateus, lá nos anos, acho que 60, ele falou, 50, ele contou as experiências dele aqui. Ele falou que lá nos Estados Unidos o pessoal não dá muita importância do fato do Papa ser escoteiro. Por quê? Por quê, Samara? Não sei. Porque lá, você sabe, Isabela? Porque lá é comum
muitas pessoas ilustres terem sido escoteiros. Então, não é tanta novidade você ter. Nós brasileiros é que mas nós temos pessoas muito boas. Lá no site dos Escoteiros do Brasil e também da Organização Mundial, na WOSM, né, WOSM, tem lá como você consultar alguns escoteiros famosos. Tem gente assim que fala, caramba, foi. Mas quando eu olhei a cara do Papa, assim, eu olhei e falei, esse cara, eu acho que foi escoteiro, velho. Ele tem um jeito, né? E a gente tem que tentar ser um pouco mais sereno. Mesmo na dificuldade, tem que estar sorrindo. A gente tá aqui, né, enfrentando uma ou outra dificuldade, mas tem que estar sorrindo, tem que estar brincando. Tem que ser alegre e sorrir nas dificuldades. Exatamente. Né? Tem que compartilhar com o outro o protagonismo. Né? Eu não posso ser feliz aqui, ter um copo de Coca-Cola geladinho, eu tô muito seco, eu tenho que deixar um de vocês tomar um pouquinho. Fiz merchandise, viu, Coca-Cola? Patrocínio. O Pode Cooperar. Mas é preciso que todo mundo se sinta acolhido. Então, o escoteiro lá, quando tem um lanche na reunião, Nossa, fica até mais feliz. E é cooperado, viu, o Cicobi? Lá é cooperado. Patrocina um lanche para nós lá um dia desse aí, o Cicobi. Lá cada um leva um pouquinho e põe. Tem alguns que são os próprios escoteiros que fazem, acorda cedinho, quando era de manhã, nossas atividades, tinham que acordar de madrugada para poder fazer lá umas coisinhas lá. Pizza. Tem outros que compram, tem outros que vão comprar antes da hora. Mas colocou lá. Tá lá. Né? Um bolo, um refrigerante. Tem mais refrigerante do que comida. Vai tá lá. Se depender dele, tem mais nutricionista lá que pega no pé. Falta uma banana, uma maçã. Então, colocou o lanche ali. Tem sempre o mais gostoso, não tem jeito, né? Alguém caprichou. E o que acontece? Vai lá e conta. Olha, a Júlia tá quase dormindo. A Ana Gabriela não vai comer, mas precisam de um pedacinho para cada um. Então vão lá, separa, cada um come um pedacinho. Come um pedacinho. Aí, depois que todo mundo comeu, os outros podem atacar e repetir e tal, mas tem que preservar que sobre pelo menos um pedacinho para cada um daquele mais gostoso. Então. E assim, quem tem, a gente compartilha e dá para todo mundo. Só. Mesmo quando tem pouquinho, né, que às vezes a atividade é corrida, não deu tempo de comprar, passou uma semana chovendo, que ninguém conseguiu sair de casa, vai ter alguma coisa que compartilha, porque é esse o sentido. Aí conecta com vocês, com o cooperativismo. Né? E também, esse protagonismo do jovem é muito importante, porque nós somos diferentes. Um jovem que ele é escoteiro, ele vai ser destaque independente do lugar que ele estiver, porque agora ele é escoteiro, ele vive, ele age como escoteiro. E como o movimento é voltado para os jovens, a gente sempre está falando da importância dos jovens no geral, mas a gente tem que lembrar que sem os adultos voluntários, sem os chefes, não tem como acontecer. E a gente passou por um processo muito difícil, que foi da pandemia, e mesmo assim a gente conseguiu a sessão na época, né? Exatamente. E aí, nesse dia, no dia 20 de novembro, os chefes, a chefe Mari e o chefe Gilmar, receberam a medalhinha da perseverança. Foi do chefe Luciano que você recebeu? Sim, foi. É uma medalha que a gente recebeu por perseverar, continuar insistindo no movimento, mesmo durante as dificuldades que foi durante a pandemia. A gente sabe que foi muito difícil, né? Não dava para se juntar presencialmente, mas nós estávamos todos unidos ali pelo espírito do escotismo, né? Foi feito online, mas a gente não deixou de fazer. Porque nem tinha autorização para fazer presencial. Não podia. E aí nós fazíamos online. Na época eu era chefe da Alcateia, que era do ramo Lobinho. Bela já tinha passado. Mas tinha outros. Pioneiro. O chefe Gilmar foi do clã Pioneiro, que foi o último ramo, né? Antes de se tornar chefe. E eu fui com os lobinhos, nós fazíamos atividades online, então a gente teve que se desdobrar, porque todo mundo aqui sabe, né, que durante a pandemia ter alguma coisa online era bem complicado, né, pra entreter, manter a internet cair. Isso, não, mas até pra entreter, assim, como que eu vou fazer? Porque foi um desafio. Ele tem que levantar e fazer atividade. Porque assim, o desafio um dos desafios pro chefe escoteiro, quando é escotista, né, porque tem escotista e tem o chefe que tá relacionado à administração.
E aí eu sou escotista. Então, um desafio é você ter a criatividade para elaborar as atividades semanais, né? Todo sábado. Então tem que ser uma coisa diferente e que chame a atenção do jovem, É importante dizer entretenha. ainda, chefe, que o escotismo, para muita gente, né? Se falar de estereótipos aqui, Uhum. para muita gente, o escotismo ou é uma ação mateira, né? De trilheiro, de quem faz escalada, Uhum. ou é uma ação de recreação. Isso. E nós não somos isso. Não. Nós somos, como a Escola Alternativa Lago do Cisne, nós somos um movimento educacional. Só que nós somos um movimento de educação não formal. Isso. Ou seja, a gente aprende fazendo, a gente aprende jogando, né? O jogo faz parte, tem muita presença no movimento, viu? O Júlio, a Heloísa, o Matheus, a Gabriela já sabem, né? Saiu o Giovanni também. Nós fazemos as nossas atividades jogando. Então há uma programação, tem uma cerimônia inicial, né? Que aí entra um pouco de civismo e também de religiosidade. O escoteiro tem que ter Uhum. fé. Não precisa ser. No movimento escoteiro mesmo, ele não precisa, né? Nós não professamos religião e nem igreja. Movimento escoteiro. Tem movimentos paralelos que são confessionais, ou seja, são ligados à igreja. Sim. Mas nós temos um momento de reflexão sem induzir a igreja ou religião. Depois tem um momento de integração chamado quebra-gelo e os jogos. Então, e é lógico que as atividades externas elas são dinâmicas, né? Uhum. Mas você quer orientar sobre acampamento, como fazer uma pioneiria, como fazer uma mesa dessa aqui, só usando bambus e Sisal. sisal, Nossa. que é uma corda natural, né? Um cabo natural. Dá pra fazer, e eles têm que fazer isso. A gente Tem que vai precisar aprender a fazer fazer. isso no Sábado acampamento. agora acho que vão treinar de novo. Aham. As barracas a gente vai levar lá, se vira e monta em teste, veja se está limpo, se não estiver limpo, vocês têm que cuidar. Mas tem um jogo, E sempre tem um jogo. esses jogos, como que são? Como que é, né? Depende muito. Muitos, trocentos livros. É esse o desafio do chefe. Não Porque pique-esconde. não necessariamente. A gente Pode adapta. ser que tenha. Mas tem uma sempre base. tem uma. Sempre é dentro infundado. da progressão do jovem, Sim. né? Ou então. Sempre é para o desenvolvimento do jovem. Aqui, ó. Por exemplo, aqui, esse livro é sobre cozinha no campo. Então Nossa, pode acho que ter eu vou uma... começar para ir aprender a Pode- dar uma cozinhada Pode ali. ter uma atividade que nós precisamos fazer um acampamento, né? Os jovens estão muito dispersos, brigando, a gente precisa fazer também, trabalhar um pouco dessa tipo de equipe. Então, escolhe-se os jogos, há vários jogos ativos, né? Jogos de reflexão, quebra-gelo, que é para acolher todo mundo, e tem os jogos mais competitivos. Então, pode ser, inclusive, de ter uma fase de treinamento, de ensinar como faz a amarra, ensina o monitor que ensina os outros como faz a amarra, né? Sim. Certinho, tem vários tipos de amarra. E depois você tem a competição. Quem termina primeiro. Assim. Quem terminar primeiro vai preparar tal coisa É, e vai também... vai lá, o Aí competitivo vai vai na lá. pressão. É. Porque... Às vezes, para uma comida. Aqui que tá com o livrinho, né? Cozinha no campo. Às vezes a gente pode fazer comida mateira, por exemplo, que é comida feita no mato. Uma delícia. Sem- Tá? Nossa. Para, tem Restaurante. coisa que é bom. Restaurante? Nossa, Nossa, Mas perde aí, por muito. exemplo, para entreter os meninos, pra deixar uma coisa mais dinâmica, ao invés de, gente, agora a gente vai aprender a fazer ovo cozido na batata. A gente pode até ensinar, mas depois pra ficar uma coisa mais, vamos fazer um Masterchef escoteiro. Aí a patrulha vai fazer um prato de comida mateira E o aí chefe tem que experimentar, e, É, aí tem que, não. e aí tem que fazer o fogão, e aí tem que Não. fazer... aí tem que fazer o fogão, aí tem que fazer o acender banco sal, pra comer. nossa. Isso. É sempre... Ó, eu vou contar meu segredo. Eu vou contar. Ali Aqui, essa tem daqui. que... É. Para ser chefe escoteiro, você tem que carregar um recipientezinho bem pequenininho, guardado Com na sal. dobra da camisa, com um pouquinho de sal e umas pitadinhas de açúcar, porque teve um suco aí
Tem uma coisa Não, chamada agora eu vou defender Pão- o Vocês Bruno. nunca passaram mal, não, gente? pão de caçador. É uma iguaria da culinária. Eu. Não vai achar em lugar Escoteiro. nenhum. Assim, são de ingredientes raros, é difícil de achar, assim. É o que a gente chama de água, Água. e o outro que é muito difícil também, que é a farinha. Que é, pra você achar assim, tem que procurar muito, é uma dificuldade. E aí você vai ter que pegar tudo e juntar. Nossa, que delícia. Não, mas é extremamente gostoso, assim. Tipo, Pode eu... ser sal, pode ser olha, sal. Não, e esse... Não, eu vou defender porque eu Ah. gosto do pão de caçador. Eu gosto com sal, Assado sem na- sal, eu Assado gosto. na fogueira. Não, com mas é porque é farinha legal de porque bambu. você tá lá no meio do Verde. acampamento, você já tá morto de cansaço, você tá de noite fazendo a fogueira no cantinho ali, fica Nem bom, liga, porque né? você tá tacando pra dentro e é isso. Já teve, assim, muito pai, assim, falando, gente, meu filho voltou mudado. Limpando casa, fazendo comida, lavando louça. Ana Gabriela. Não, Ana Gabriela me contou a história. Mas sim, a gente ouve, né, essas histórias. Porque, na verdade, a Isabela falou uma questão que eu queria só fazer um ajuste. O escoteiro é diferente. Quando a pessoa participa e se engaja, ela é diferente. Não é melhor, mas ele, quando ele adotou o espírito, ele procura fazer o melhor. Por isso que o lema começa lá nos lobinhos, né? Melhor possível. Você já junta os dedinhos ali, ó. Eu nem dei, né? O sempre alerta aqui, viu? É verdade, não duas palavras. Então, Então, ele ou ela faz o melhor possível. Você não é super-homem para ser o melhor em tudo. Tem que fazer o melhor, O nosso melhor, né? O seu né? melhor, às vezes é melhor que E o uma meu, mas... exigência nossa é que sim, tudo que eu a gente fazendo. utilizar, viu, Isabela? Todo espaço, inclusive esse espaço, quando a gente sair daqui, esse espaço esteja melhor do que a gente encontrou. sim. Pelo menos igual. E eu vi você fazendo esse gesto, assim, de 3. Por que o 3? É melhor do que eu. Você- É. É que já Eu mudou. falo muito, você quer que eu fale mais Não, vezes? pode falar mesmo. Não, mas o que eu sei, acho que mudou, porque eu acho que é Deus próximo, É isso aí. e o terceiro é Você a mesmo. parte. Então, são os 3 dedinhos assim. É muito difícil, às vezes, segurar os 3 assim. Mas Deus, que é o maior, protege o próximo, é isso? E o próximo, às vezes, não, Então, outro sim, que são os compromissos que você tem. é com com Deus, próximo Deus. e consigo mesmo. É isso. Com Sim. o próximo, já. Antigamente falava com a pátria, né? Mas a gente também entende que eu, mesmo sendo brasileiro, não vou deixar de ser brasileiro, não vou deixar de ser brasileiro, mas eu não vou querer o pior pro argentino, pro uruguaio, né? A gente quer o melhor, nós somos uma grande família humana em todo o Sim. planeta. Então, quando eu falo o próximo, eu já contemplo todo Todo mundo. mundo. E comigo mesmo, tem que estar bem comigo mesmo. O que a Isabel estava dizendo esses 2 dedos aqui simbolizam isso. O maior protege o menor. Uhum. Né? Então, isso que faz parte da nossa promessa e é também o nosso gesto de saudação. Nosso Que lema. consta, né? na fronte. Sim. O escoteiro sabe, assim como ele tem também um aperto de mão, né? Eu ia perguntar agora também. Por que esse Sempre, aperto assim? Ah, deixa eu... Agora Eu- você que vai dar cuidado lá de Ah. 1900 A melhor Então, história. o aperto de mão escoteiro, ele é feito sempre com a mão esquerda. Uhum. E os dedinhos, né, entrelaçados, vamos dizer assim. Porque isso tem uma questão histórica que fala do momento do BP, que é o fundador do escotismo, quando ele encontra os Zulus, que era uma tribo africana, e eles estavam segurando um escudo Os Zulus aqui, ó. aqui. Essa lá. Aqui, esses aqui? É. Isso. Então, os Zulus, eles seguravam o escudo e a lança, o escudo com a mão esquerda, e aí eles abaixaram esse escudo, então eles se deixaram expostos para BP, caso acontecesse alguma coisa, eles, né? Não tinha Então defesa. eles tiraram essa defesa, essa proteção para ir cumprimentar o BP. Sim. Então é uma forma de dizer que eu confio em você. Uhum. E eles cumprimentavam assim, com os dedinhos entrelaçados. Então isso foi seguindo como tradição, né? Então toda vez que eu cumprimento o meu irmão escoteiro assim,
Eu confio nele, porque nós somos irmãos, nós somos todos de um movimento. Então, eu confio nele ao ponto de tirar meu escudo e me deixar ali É, poder vulnerável, cumprimentá-lo. exposto. É. né? E eu queria saber também onde vocês se encontram, onde que é as reuniões, onde que é tudo. As reuniões do nosso grupo são feitas normalmente em São João, ali no Cernambi. Uhum. E da tropa sênior é feita normalmente de manhã, das 8 às Não, 8h30. excepcional, é o mesmo horário. E Nesses dias elas tiveram uma atividade Ah, externa. com certeza, aí elas fizeram as atividades externas, mas é no período da tarde. Então, é das 2h até as 5, 3 horas de atividade. Então, às vezes parece muito pouco, né? De Mas tanta... passa voando. Passa voando. Passa voando. E então é sempre. E é feita aos sábados, no período da tarde. Tem E, São João e o Araçá, né? e É, no o Araçá Centro também. Cultural Araçá, Na que última também é nossa atividade que nós sede. tivemos foi no Araçá, né? Mas normalmente a maioria das vezes é feito no São João. Aham. Sempre no período da Então não tarde. atrapalha assim com trabalho, escola, nada, não. Não, sempre no horário Até que todos porque possam o movimento participar. escoteiro tem que caminhar junto com tudo isso, né? Isso. Ele não pode estar acima de qualquer outro compromisso que eu tenho, porque tenho sempre que caminhar junto, assim, não pode interferir no meu desempenho na escola, na minha vida em Eu família, preciso melhorar seu espiritualmente. desempenho na Sim, escola, tem que ser um na alicerce igreja. pra tudo, assim. Existem distintivos especiais, acho que aqui não tem. Mas tem insígnias Ela tem especiais que ali, ó, falam. assim, saber. Do aprender. É, pra Aprender. aprender. Ali, ó. É o antigo ainda. Isso, é o antigo, é o cérebrozinho. Ali, ó, lá em cima. Essa aí. É a insígnia especial do aprender, que ela está muito relacionada à vida escolar do jovem mesmo. Então, os itens que eles precisam cumprir para a conquista dessa insígnia estão relacionados à vida dele escolar. Sim. Então, é tudo muito atrelado, vinculado, As né? insígnias têm essa relação, né? Isabela está ali, se você estiver enganada, tem uma do meio ambiente também, né? É. MMA. Não E existe Que mais, né? essa aí são ações relacionadas ao meio ambiente. Tem uma outra aqui também, que é uma parceria com a WWF Internacional, que está sendo ajustada aí, uhum, né? essa Que é é da chamada tribo da Tribo da terra. Terra, né? Que tem algumas insígnias específicas. Essa aí é o de reciclar, né? Esse é o RRR. Então nós, aqui no meu uniforme tem, inclusive, um PIN, e o nosso uniforme a gente não pode Eu ia perguntar isso aí agora. a gente não pode colocar nada aqui que não esteja autorizado. Sim. Né? Então esse aqui é de um curso que eu fiz ano passado lá em Colatina, completou um ano, tem que sair. Então a gente já tem outros. Né? Daqui a pouco vão chegar mais alguns que a gente já conquistou esse ano. Esse já expliquei sobre a Polistel anual, que Sim. indica que a gente está com o registro em dia nesse ano, o padrão ouro que vai mudar. E esse aqui nós vamos mudar também, porque são 4 atividades estratégicas que tem durante o ano. Uma delas foi agora a educação escoteira, por isso que a gente tem que mudar. Acabou de acontecer, a gente vai ter que remover essas aqui. São Remover atividades só, acho que fixas no calendário, assim. O Todo Multi-Ec. ano tem que ter essas 4. O Multi-Ec é o mutirão de ação ecológica, o Multicom é um mutirão de ação comunitária. E nesse caso aqui também temos o Dia do Amigo, que a gente aí abre para convidar cada um trazer 1 ou 2 amigos, né? Para ver como nós que fizemos, é. inclusive, na praça ano passado, deu ali mais de 50. E foi bastante interessante. E né, dos ODS, é quem está alinhado a outros movimentos mundiais, esse aqui é da ONU, né? Para cumprir as metas que a gente deveria chegar até elas em 2030, né? São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para cumprir a Agenda 2030, se eu não estou enganado, né? Então, as nossas ações se pautam aí. Ela falou, você perguntou da sede, né? Tal, lá do São João ou no Araçá. Mas nós temos muita atividade externa para fora. Além desses passeios, jornadas, às vezes excursão, acampamento, a gente também tem ações de parceria. Nós fizemos, eu até estava tentando ver se a gente conseguia organizar, fazer um Maio Amarelo. Acho difícil porque o mês está muito apertado. Nós fizemos o Março Roxo, né? A Hora do Planeta, que esse ano não teve aqui no Brasil,
e a parceria também está sendo renovada por várias questões aí. Na hora do planeta, a gente faz, mobiliza, faz ação de mídia, faz ação na rua. O Multicom, nós fizemos um de saúde mental lá na Praça Mesquita Neto, em frente ao shopping. Muito legal. De sol quente, menino, sol quente. Haja Mas água. já fizemos um no lado dos velhinhos, né, Ana Gabriela? Levamos música, levamos lanche, fizemos Eles devem uma, estar muito felizes. uma Nossa, campanha eles de adoram. arrecadação, Sim, uma assim, arrecadação gigante, a gente Uhum. arrecadou produtos de higiene pessoal Uhum. especial para eles, né? Que eles Conseguimos não, para Mimoso do Sul também, né? também fizemos uma ação de apoio ao Mimoso do Sul, recebemos inclusive o certificado de mérito regional, por conta desse compromisso do Sim. escotismo forma para a vida. Aham. Não formamos nenhum super-homem, um aventureiro, Indiana Jones, não. A gente Tudo. trabalha com os jovens da nossa realidade, tentando formar para a vida, trocando experiências e valorizando aquilo que vocês têm de mais talento. Eu espero vocês. Quando, também uma coisa Também interessante, ajuda, viu? quando as pessoas Muito olham muito pro obrigado, uniforme, Wagner, você tá principalmente tudo vou dar o exemplo do chefe Gilmar ali, a pessoa já bate o olho no catar. É. E é muito legal também, por causa das modalidades. No quê? também. Catar. Catar. Isso é legal. Isso é legal. Catar. Vamos lá. Catar. Às vezes eu Pra falo mim, o assim, catar é o. Então. Ó. eu tava com o certificado na parede, aí o que é isso? Ah, de quando eu fui no Catar. Aí eu me na Olimpíada, na Copa. Não, gente, pelo amor de Deus. É o curso de Curso de aperfeiçoamento. aperfeiçoamento técnico do ar. Isso é muito legal. A Ana Gabriela foi, a Isabela foi, Tava voar? chefe. Oh, Nós somos da modalidade do ar. Isso aqui é o conteúdo do Catar. É um curso. Como nós somos da modalidade do ar, aviação, astronáutica, foguete, sonda, Astronomia. astronomia, muito Ornitologia. massa. História aeroespacial, Uhum. Tecnologia, aeromodelismo, Processos bonitos. Oh. técnica aeronáutica. Olha só, então lá você tem um estudo antes e também lá durante, normalmente é feito no aeroporto, né? Nós fizemos lá no Aeroclube do Espírito Santo. Obrigado também, Aeroclube do Espírito Santo. Hoje eu estou só agradecendo a todo mundo. Lá você aprende o que é tubo de pitot, quais os tipos de asas, saber que o helicóptero, né, tem asas, Dá pra até fazer um helicóptero. tem a história da Vou aviação, construir um de, Isso um de aqui, ó. bambu e cisar. os tipos de aviões, os tipos de motores, né? Isso aqui é o conteúdo de um Catar. Nossa, É é coisa com muita força. coisa. É muita coisa. Mas é muito interessante. Acho que na hora lá na prática, né? Não, muito assim, legal, é lógico muito que a legal. gente não consegue trabalhar 100%, por isso que distribui esse material, lê esse antes, E e a também gente a continua, gente- eu imprimi o meu aqui para continuar lendo, porque nós adultos também fazemos. Também a gente não pode sair de lá e já entrar no helicóptero e ir embora. Agora É, eu vou. Agora eu tô sim, né? preparada. É uma... Então, pra eu acho aprender um que pouco, muita não? gente também tá perguntando, que deve estar assistindo, como que se faz pra ser um roteiro, né? Como que entra, como que é, pra ir. Direto pra frente, por favor. Já vai pegando mais água. Bom, para entrar é o seguinte, a gente tem que ter vagas. A gente tem vaga à medida que nós temos voluntários que se dispõem a nos ajudar. O movimento escoteiro não funciona com a realidade que se tem. Então, cada patrulha, eu vou falar dos dados atuais, isso está sendo ajustado. Inclusive a tropa sênior vai para 8, tá? Cada patrulha vai passar de 6 para 8. Eu ia falar que não tinha mais vagas, né? Só tinha uma, mas possivelmente vão ter 3 vagas. A tropa sênior nossa vai ter 3 vagas. Temos 4 mais uma que está fazendo passagem, mais 3 vagas numa patrulha. Pode ser mista, só desculpa, pode ser masculino, Sim. pode ser feminino e pode ser mista. Nós estamos adotando aqui o misto, porque o masculino e o feminino, como a gente é grupo pequeno, o feminino às vezes alterna, né? Tem muitos meninos, muitos meninos, e aí fica difícil você ter um patrulho muito grande e outro pequenininho. Precisa ter vagas. Como eu disse, na tropa sênior nossa nós temos 3 vagas. Clã pioneiro são jovens de mais idade, né? Então, e é outra pegada, não é outra pegada, é para fora, é mais projeto, Isso, projeto de vida. viagem, então o clã pioneiro Sim. é mais diferente. Mas na tropa escoteira hoje, como a gente está virando registros, a gente tem, eu creio que nós temos umas 3, 4 vagas. E já tem umas pessoas analisando aí. Então, pessoa
manifesta o interesse, entra em contato com a gente, Uhum. vai para a fila de espera e, à medida que a gente tem vaga, a gente libera. Sim. É, Se tiver mais voluntários, né? Voluntários, vocês com 18 anos podem ser voluntários, viu? A gente abre outra patrulha. Na tropa escoteira, por exemplo, pode abrir 4 patrulhas E hoje. esses voluntários fazem o quê, assim? São os adultos. São Os chefes. adultos que ajudam. Que ajudar com a comida. Não, Nós somos voluntários, eu, chefe Gilmar. todos nós somos voluntários. A gente chama de chefe, mas chamar de voluntário. Então, a gente faz os cursos. Sim. Tem trocentos cursos, mas os principais são o curso preliminar, inclusive vocês podem fazer. Vai ter um agora próximo ainda. Sim. Dias. Aí lá você vai conhecer a história do escotismo, como é que se organiza, quais são os ramos, faixa etária, essas coisas. Sim. Aí você vai para cumprir uma rota de aprendizagem. E lógico que você vai ter um assessor pessoal de formação. Vai pegar alguém um grau acima para poder te ajudar. Essa rota de aprendizagem, por exemplo, está lá, hasteamento da bandeira. Tem livro, tem tudo isso aí. Mas, né, aqui é a nossa Constituição, POR, também escreve hasteamento da bandeira, não é, Matheus? Nós hasteamos a bandeira numa cerimônia chamada Iboa, com um triângulo, e o adulto vai ter que saber isso aí, porque ele vai coordenar no futuro. Uhum. Então, ele vai fazer o curso, lá no curso ele vai aprender e tal. Aí aprendeu lá no curso, ele faz uma na sessão, reuniu lá o pessoal, todo mundo fez uma ferradura, nós reunimos no começo do formato de ferradura, então cumpriu, aí vai lá e marca o item, ok, está cumprido. Organizar um acampamento. Fazendo um checklistzinho. Tem um checklist mesmo, é isso mesmo. É a Em progressão várias áreas, chefe. né? Nós São jovens várias temos áreas. isso aqui, mas os chefes também têm progressão. E tem um aplicativo que vai ser reformulado, ele ainda não tá Então, legal. Eu já O mostrei. chefe é um voluntário. Então vocês Voluntário. se chamam de chefe por Isso. quê? Tem um negócio, uma regra, assim, tem que chamar de chefe. Pode responder. Eu não gosto muito, não. Porque assim, nós... É uma tradição, né? Isso aí, mais tradição, porque quando a gente pensa em chefe, é aquela pessoa que manda, né? E nós, Sim, nós voluntários, nós adultos voluntários, nós não estamos ali para mandar, para dar ordens, porque o que a gente fala é o protagonismo do jovem. Então, nós estamos ali para cooperar, analisar, estar junto. Sim. Então, se eles precisarem de ajuda ali no momento de um adulto que tenha experiência, né? Nós vamos estar ali para orientar, porque o escotismo é o aprender fazendo. Mas nós estamos ali também para, se eu fosse você, não ia para esse caminho aqui que pode não dar certo, né? Para orientar. Então, o chefe é mais por tradição mesmo. Também é uma pessoa responsável que vai estar lá. Né? Uhum. Eu gosto apenas de um aspecto desse termo chefe, que é que eles equivalem aos voluntários. Todos são chefes. Isso. Sim. A gente não fica lá, hein, presidente? Hein, chefe de sessão? Não. Hein, Somos diretora todos iguais. administrativa? Sim, São todos chefes. Ou seja, quando está acontecendo algo, por exemplo, como é dividido em ramos, ela está com a tropa escoteira, o Matheus está com a tropa sênior. E vai que está acontecendo algo inadequado na tropa sênior, mas ela observou. Então, ela tem a autoridade, mas também tem a obrigação de chegar lá. Olha, isso não pode. Ela vai acionar lá o responsável, o voluntário responsável, o outro chefe. Né? Então, é um termo da tradição. Lembrando, né, que a nossa tradição ela vem de um general inglês do século XIX, que desenvolveu um trabalho muito bacana com os jovens. Lembrem, eu sou bem jovem, né? Mas aqui nos anos 80, eu lembro que a cidade de São Mateus, eu lembro aqui, de vir aqui desse bairro, de olhar para cá, aqui não tinha nada, aqui só tinha pasto. Esse espaço dali do... Como é que eu situo vocês? A Praça do Araponga, para cá, se eu olhava para aqui, era pasto, nada. Tinha uma casinha da fazenda. Então a nossa realidade era andar no meio do mato, caminhando aquelas trilhas
né? Daqueles caminhozinhos, às vezes aquele caminhozinho estreitinho, né? Lembra? Uhum. Vocês já passaram quando indo pra roça, aqueles Aham. caminhozinhos no meio do pasto, só dá pra ficar os pés, né? Do lado da minha casa, onde eu moro, tá o Sem São João ali, era mato fechado. A gente não conseguia passar com aqueles cipós como chama, espinhos. Eu lembro que a cachorra uma vez, né, teve filhotes lá. Como é que a gente ia lá buscar os filhotinhos? E não conseguia. Eu tô falando do bairro Sernabião, então aquelas casas da Aracruz, não sei, São Sim. João. Agora você imagina o tempo de Robert Baden-Powell. Isso foi não é agora, no final dos anos 70, dos anos 80. Imagina lá em 1907. Com essas tradições que ele já estava né, com uma idadezinha, nasceu em 57, né? Então estava com quase 60 anos já. Sim. 50, né? 50 anos por aí. Ele trouxe essa experiência, então essas ideias deram certo e perduraram por muito tempo, porque os escoteiros que eu falei daquele grupo Geaslé 80, Uhum. vão nos assistir, que eu vou botar o link lá, eles iam para os acampamentos em cima de caçamba, que as caçambas carregam areia, Uhum. juntava as coisas e jogava tudo lá dentro. O cara, um caçambeiro, virava os escoteiros. As estradas eram terríveis, mas a aventura era muito boa. Nós tivemos, inclusive, um acampamento aí no meio da lama, aqui agora, em novembro, Foi. lá Ficou de na verdade. chácara da... Ficou de Conhece a Ana verdade. Gabriela? Tudo aqui na Conheço, escola, então. né? Ela me deu um que ela usa. E assim, eu queria perguntar pra vocês, né? Ela até já mostrou, faz fogo, né? Eu acho que não tem nem onde que vai, né? Se Isabela encostar perto dessa espuma aí, ela põe Calma fogo. aí, Cuidado, né? Aqui tem a pederneira, que é muito útil, inclusive, porque, gente, no meio de um acampamento, você não vai pegar um gravetinho ou outro. Ela vai ficar Esfregar. bastante, Não tem nem tempo pra isso. Aqui tem corda. Quantos metros tem aqui? 2 metros. 2 agora. metros. Cabos. O É, escoteiro chama cabos. Cabos. E aí aqui tem um apitinho também. Normalmente quem apita é o chefe, a gente evita de apitar. É, tem ali que eu É, vi tem no que- Gilmar. Não Deve ser peça um pra ele apitar, apitinho. por favor. E é uma... É Tem 2 vários apitos? tem vários tipos, são Dois. diferentes. Aqui tem uma bússolazinha. Tem uma guia que pede pra te apitar também pra trapaceiro, né? É Agora porque tem. lá no Ô, Gilmar, estão pedindo pra você apitar aí, hein? Estão pedindo pra você dar uma apitadinha aí, hein? escoteiro de... É a prova de som. Ninguém vai ouvir, A não. diretora Cuidado vai aí pra não estourar. inclusive no movimento, né? Um Uhum. apito é atenção. Explica os apitos. 3 é chamada geral. Tem que reunir Todo todo mundo. Todo Tocou mundo. 3 vezes, tem que largar o que tá fazendo e vir. Se estiver Uhum. segurando o bebê, não entregue alguém e venha. Tem né? apito assim pra emergência. Se eu quiser Normalmente chamar os líderes, os monitores são 2. São 2. Então vamos supor, o chefe tá aqui. Se eu estiver lá na quadra e ouvir os 3 apitos, eu vou vir pra cá. Sim. Não importa, pode estar Então, o esse é o papo lá. chamado geral. Mas eu tenho Tem, que tá Aí lá. a gente convenciona, por exemplo, para nós o 4 apitos serve tanto para arriar a bandeira, né? Você não tem mais jovens e está escurecendo e precisa arriar uma bandeira que você achou, então você usa 4 apitos. Mas também a gente convencionou de chamar os voluntários, chefe. Uhum. Alguns lugares é um só, mas a gente adotou aqui esse um seja atenção. Tá muito barulhento, tá? Dá pra Giovanni depois pediu de novo. Mas o do Sênior. Não. Muito barulhento. Vai dar briga aqui, vai dar briga. Não vai, não ouve, não. Coordenador vai vir. Você Tá com as crianças lá. Deixa ela aqui. Se ela for expulsa, é a chefe Mariana. Um negócio do chefe que você falou é interessante. Que, por exemplo, a gente não tem nenhum costume de chamar ela de Mari. Não existe Mari. Uhum. É sempre chefe Mari. E é no automático o chefe. Até fora, né? Se nem fora. tiver. Até fora. Chefe Mari, não é Mari, não é Gilmar, não é Wagner, é sempre chefe. Uhum. Aí, uma experiência muito boa, inclusive. É no acampamento regional, com centenas de chefes. Você vira assim, chefe! Todo mundo vira. É todo mundo. Elas fazem isso de propósito. Não, nunca fiz. Eu- Apita aí, chefe. Apita o sênior. O sênior, tá. O sênior é igual o som do Ben TV. O Ben TV faz... Tá. Então, só que é 3 vezes pra geral, né?
Esse é o som do... Só que normalmente é bem mais agressivo. É, que mais está- agressivo. É. Esse daqui não tem Correndo. condição, não. E essa gosta dos. Tem, além dos apitos, tem sinais de mão, Uhum. né? Levantei aqui, viu? Aí. Atenção. Alerta. Alerta. Porque o lema do escoteiro é sempre alerta, quando já assim, tipo, É. Né? Tem alguma coisa aconteceu. Uhum. Informação. Não. Então, agora eu queria Meridiana, saber, eu acho aquilo. que é pra rir, né? Uma história engraçada, alguma coisa que aconteceu. De algum. do banho Será no acampamento? Eu queria saber de alguma história engraçada aí. Conta essa do Eu macarrão posso contar A a agora. do minha? macarrão. Eu posso contar a minha Vai, primeiro? vai. Pode? A minha é o seguinte. No ano de Pena que 1517. vocês não foram, viu? Vocês que... Acampamento foi o seguinte. Nós fomos fazer um acampamento, viu? Com a câmera lá em Barra Nova. Sim. Como a gente já tinha desmarcado, porque choveu, a gente desmarcou. Aí então voltou a semana todinha o sol legal. Pô, agora vai dar legal. Agora vai dar certo. Chegou na véspera começou a chover, sexta-feira. Mas não começou a Mentira. chover, não. Começou a cair o céu. Começou a chover, não, começou a chover de manhã. Não, agora não dá pra cancelar, gente, não dá. Ela lá no sítio com os amigos, né? Rancho dos Amigos, indo pra Barra Nova. Ok, tudo bem, vamos lá. Gente, foi chegando no final da tarde, eu ia pra lá de moto, inclusive. Caiu o céu. Mas choveu igual choveu nesse final de semana agora aqui. Eu vi a estrada. Aliás, esse final de semana agora aqui não choveu igual choveu lá. Eu vi a estrada de Barra Nova. Não choveu igual. A estrada de Barra Nova não tá com calçamento igual tá hoje. Uhum. Nós fomos pra lá. Eu cheguei lá de moto, de noite, com água no joelho. De moto, a estrada inteira, não é um trechinho que tinha que atravessar, não. Era a estrada inteira e rebolando assim a moto na lama. Mas tudo bem. Tá lá. Os meninos, né, fizeram um esforço lá na hora que deu uma paradinha, eles fizeram um jogo noturno, na chuva e no escuro. Foi Ah, massa, não, a gente Foi isso viu. legal, aí- foi Botaram as legal. barracas Foi legal. e foram dormir. Hum. Beleza. Aí tem a ronda, né? Uhum. Às vezes é com o escoteiro e tal, Mas e às toda vezes hora é com troca, adulto. né? É de hora em Isso. hora, de hora em hora fica uma dupla. Uhum. Normalmente um adulto é um homem ou uma mulher, Sim. para poder, né? O homem não entra chega nem perto de barraca de mulher e vice-versa. Sim, coisa assim, aham. né? É muito rigoroso. Barraca, o vento jogou barraca daqui onde nós estamos no estúdio, lá na quadra, para mais da quadra. Assim. Com pessoa dentro? Não, não. Era essa barraca só. Ai, Não. susto. Eu gostei. Mas e se dessa barra, deixasse? né? Dependendo de quem tá lá Se dentro, tivesse vai alguém- Coloca uma belinha Agora vai assustar. belinha mais Aparece o colchão boiando dentro do rio, assim. Mas tinha um rio próximo, estava entre o rio e o mar. Mas eu fui lá de madrugada prender essas barracas, porque a barraca estava tombando, encostando no chão, assim, de tanto vento. E eu, como dormi algumas horas em cima da lona dessa aí de outdoor. Aham. Eu falei ali, botei só, foi uma coisa na cabeça. Tudo bem. De tarde, aí teve o sol, a chuva ia dar uma acalmada ali e tal, teve que fazer alguma atividade, tentaram montar de novo, né? Remontar lá e fazer o espaço lá os campos patrulheiros, como chama o campo, né? Campo de O campo inteiro lá. E à tarde inventaram fazer uma atividade na trilha. Para mim é a parte mais legal. Não sei se vocês já foram lá na trilha de Barra Nova ali, mas não é lá em Barra Nova, não, é no meio do caminho. Mais ou menos uns 13,5 km. Entra. Pede autorização também eu dou, né? Mas entra. É muito legal. Tem muito cambucal lá também. E nós fomos para lá. Dividimos. 6 A parte mais legal da trilha é o cambucado. chefes, cada um, né? Numa base, que a gente chama de base, com um objetivo. Então, havia um fundo de cena que nós trabalhamos nesse acampamento com o Pequeno Príncipe. Então lá ele tinha que fazer. Eu fiquei no segundo e no terceiro. Segundo e terceiro. E cada Você lembra? base era Cada um tipo... ficou um voluntário. no Era meio um da planeta chuva. da história. Não, do nós campus. saímos, não estava chovendo. Eu pensei que era rapidinho. Uhum. Eu estava fazendo outras coisas. Eu fui lá porque uma voluntária não pôde estar presente, eu fui lá cobrir. Uhum. Eu fui muito simples, um tênisinho, calça normal. Os outros foram de capa, de chuva, de não sei o que, guarda-chuva. Eu fui nada. Aí dividiu no meio da trilha. 3 de um lado e 3 voltando. A trilha é 1 quilômetro até o mar, 2 voltando. Quando a gente saiu, começou a cair uns pingos.
E a cada 15 minutos, né? 10 minutos saía uma patrulha. Não, e nisso, as patrulhas já estavam formadas, prontas pra sair. Era só o chefe autorizar. O céu, O céu tá lindo. Aí quando entramos lá, que eu sentei no meu lugar, começou uns pingos. Toma chuva. Nunca senti tanto frio na minha vida. Quando a gente põe o pé pra fora da linha, Caiu E o elas mundo. tinham, assim, na base que eu tava, Isabela, Ana Gabriela, Meu elas tinham Deus. que passar recolhendo, né? Eram as pedras preciosas, né? Não. Minerais preciosos. tinha um bambolê, a gente tinha que pegar. Ah. Só que Sim, a mas pessoa que esse pegava- bambolê Fundo de cena, É, assim, todo um tinha fundo de cena. esse bambolê simbolizava um asteroide, né? Era. É um asteroide, eles tinham que passar e pegar um mineral lá. Então nós não podíamos tocar no chão, mas tinha que atravessar um espaço, uma área de Aham. espaço. Então tinha que arrumar um jeito de carregar, podia ser o que fosse. E aí foi muito engraçado, tem as fotos, se vocês quiserem. Não, depois a gente- não tem foto nenhuma aqui não. Conta a foto. Então, qual é a próxima divertido. história aí? Vai, eu não consigo pensar. Eu quero na saber do macarrão, que do macarrão vocês estão falando desde que vocês chegaram. Não, então, essa do macarrão foi na minha época de escoteira. 1506. Era o último dia de acampamento. Eu não sei se é engraçado, é um pouco nojento até. Mas vai É. ser também. Ainda bem que eu não tava. E era o último dia de acampamento e a gente tem o costume de, no último dia de acampamento, na hora do almoço, fazer tipo um mexidão com tudo que sobra da comida. Isso é lá em São Paulo, aqui. E aí tinha macarrão e era o que a gente tinha pra comer ali. E eu lembro que na época nós estávamos acampados num local que era um antigo estábulo de cavalos. Nossa, E- o cheiro devia estar no... Né, não era. Assim, tava Não, desativado, pessoal. mas assim, né? Fica Fica. aquela. Alerta de. Pessoas E- sensíveis, sabe? É. Eu era. A minha função como lá dentro da patrulha, no acampamento, era fogareira, que era manter o fogo lá Aceso. Isso. E lenhadora. E naquele momento eu tava como fogareira. E aí tinha um outro membro da minha patrulha que tava como cozinheiro. E aí ele pediu pra eu pegar a panela do macarrão, que eu tava com a luva, né? Justamente por mexer com fogo. Aí eu usava a luva pra proteção. Pegar a panela com o macarrão, com o macarrão lá com a água e virar no escoador lá de... Corredor. É. Não, já tô até imaginando já. Aí eu virei, a água tava muito quente, ele soltou o negócio, o macarrão caiu na terra, na grama, Não, e me aquilo a faz- gente ia pra Me faça comer. vocês comeram, não. A gente pegou, deu Eu uma ia ficar com lavadinha lá. fome, não tinha como ficar com fome. E assim, no acampamento, até a comida contava ponto. Então, se tava bem tudo uma grande feitinha, competição, assim. é uma competição durante o acampamento. Então, com a comida bem feitinha, o chefe vai lá, prova. Nossa, essa delícia. Gente, é páprica. Nossa, se E eu assim, fosse, a gente gente, deu uma juro, lavadinha. era queimada, era sem sal. Mas você quer É. saber a pior? Isso aqui aconteceu no primeiro acampamento que ela foi. Você também, o primeiro seu aqui em São Mateus, lá das Meleiras, não sei se Ana tá. Não, Não, mas Ana ainda não tava, Esse aqui não. tava de braço quebrado. Caiu e eu tava perto na hora e vi eles catando. Pega o macarrão ali com a mão Joga mesmo, joga Gente, uma água ali. o que não Joga, mata como é que engorda. Eu fala, cresci ouvindo isso aí. Tô viva até temperinho hoje, verde né? ali Só pra pra dar uma disfarçar. sassá, é, O que não vai. mata engorda. E o mais curioso, engraçado, sei lá, a minha patrulha foi A campeã. em relação ao sabor da comida. Campeã? Tem um, Ah, não, mentira. tem um arroz com terra também. É, Não, e mentira. É um arroz, acontece, cenoura. Mas gente. A gente o lava macarrão ali. tem que escorrer, é terrível. Quando tiver festa junina aqui, fizer fogueira, eu vou trazer um pote de farinha, um pote de Ah, água pra fazer gente o pão de provar, Antes de você cachorro. contar essa história, deixa eu só fazer um... Eu nem sei como a história agora. Volta aí. Eu tô aqui na alternativa. Uma das coisas que mais me trazia pra escola alternativa, sabe o que era? As festas juninas, as melhores comidas Nossa, que tinha na cidade. Patrocínio, cadê a câmera? Qual que é a câmera aqui pra As mim já dar o melhores patrocínio? comidas. 7 de junho, hein, galera? Nossa festa junina, vocês vindo. As melhores comidas, vim aqui pra comer, comida boa. Tinha um tal de sarapatel que era bom, hein? Pessoal Não. da antiga aí, parabéns, viu? Vocês faziam umas festas muito boas lá nos primeiros anos da Nossa, escola essa comida alternativa. aqui é boa, tá? É tão boa que acaba rápido.
Aqui acaba rápido, E era tá? barato ainda. Era farta, porção, barata e muito boa. Faz a Bela, conta aí. A produção acabou de me comercialzinho. avisar aqui que eu fui autorizada a contar. Então pode contar. É, Qual eu que é o nome da queria- história? Só pra gente saber. Abre aspas, em caps lock, caixa alta, azul. O banho. Fecha aspas. Foi. Gente, isso foi uma anomalia. Isso nunca aconteceu. Isso aconteceu em outro grupo que a gente tava. Nesse grupo aqui nunca vai acontecer isso. Porque somos muito organizados. Então, gente, isso aqui é uma anomalia do tempo. Eu era nova, assim. Nova no movimento. Eu não sabia algumas coisas, mas enfim. E a Ana também. E aí era o nosso primeiro acampamento junto, a gente sempre estudando juntos. Então era eu e a Ana contra o mundo ali, ué. E tinha muita gente de fora. A gente não sabia nem o nome. E era Minas Gerais. o pessoal de Minas Gerais. Era o negócio do Cricaré, como é que era? Do tesouro. Tesouro do Cricaré. Um grupo Aí- de Oscar lá. Não, foi o nome do acampamento, foi um desafio. Sim, mas foi com um grupo. O grupo lá de Minas. Beleza, foi uma atividade muito legal. Foi uma experiência nova, assim, porque a gente era muito criança no movimento. E o pessoal era antigão, então a gente lá no ritmo. E aí fizemos atividade muito legal. E aí chegou, para muitos, a melhor parte do dia. Para outros, não menos, né? O banho. É muito importante, né? Tomem banho. 2 minutos. Aí... 2 minutos? 2 minutos? É muito? Ô, dó. Ah, nem sempre. Não, nossa, teve um que eu fui que Era o chefe tava... 15 15 segundos! Bora! Imagina, lavar cabelo não Eu lava, fiz né? isso no Catar. No Rio, se tiver riozinho. No Catar, eu fiz isso. Eu fiquei controlando o tempo. Um Não. minuto, sai. Mas tá bom, né? E o que eu tô acostumada a tomar banho? Eu entro no chuveiro, tomo meu banho, saio, me arrumo, acabou. Aí chega um chefe e fala assim: peguem a roupa, o sabonete e desçam. Assim, beleza, a gente vai ficar lá esperando e tal. Gente, era um barranco, era um cano, era água. Beleza, ele já tá um banheiro legal. Isso no meio do acampamento. É, no meio só que do um lugar nada. separado, é. Aí tinha uma lona Uma por fazendinha cima. ali no... E, tipo assim, nessa área aqui, tava os meninos, que acho que tinham menos meninos, então usaram um banheiro. E as meninas estavam longe. E aí tinham todos os chefes lá cuidando. Aí saiu o banho. Vai ser aqui. Eu já entendi. Você fala, como assim vai ser aqui? Assim, vai ser aí. Gente, papo de 15 meninas. Que eu nunca vi na minha vida. Eu tinha o quê? 11 anos, um menino de 15, não sei o quê. Todo mundo com sabonete assim na mão, a toalha. Totalmente despidas, esperando aqui o banho. Conversando assim. E o Vasco, gente? E a vida de E sei lá vocês? quem? Como é que tá minha E família? a Virgínia? E a família, tá tudo. Gente, foi um choque pra mim. Mas assim, foi muito engraçado. Eu lembro disso rindo. Mas a atividade foi muito boa. Tem outra também, nessa jornada náutica que a gente fez com o Marista, que a gente teve que andar no rio. E, gente, parece que você vê no filme o pessoal remando, mas não é fácil. Não é fácil. E aí, Dói a teve mão. 2 momentos. Dói tudo. Aí teve um momento que um dos desafios era o resgate de ferido. E nós estávamos em No 5. meio do rio? É. Nossa. Da Lagoa. É, na Lagoa Lagoa. do Limão, que apareceu É. onça lá, você soube? Deus é pai, ainda Apareceu bem que onça eu já agora. não tava mais lá. Uns dias depois. Graças a Deus. Tem onça lá. Aí eram 5 pessoas. Não Eu, vou mais não. Ana, Rebeca, Carol e Malu. É. Dessas, Malu não sabia nadar. Então todo cuidado era pra Carol não encostar na água. Falei, Malu? Pra Carol não encostar na água, porque ela não sabia nadar, então tava os chefes lá. E qual que era a atividade? Alguém era o ferido e os outros eram o resgate. Eu vou ser ferida. Eu falei assim, gente, eu como ótima monitora, vamos expor aqui. Me joguei na água. Da nossa jangada até a beira, acho que eu morri umas 15 vezes naquele processo. Porque Tomou, essas sei lá, meninas quantos litros de água? não sabia se nadava, não sabia se me carregava. Aí tava assim, ó. Falei assim, gente, eu morri já uma hora dessa aqui. Mas foi muito legal. E a outra parte, o último desafio, gente, a gente deu uma volta assim, ó. A gente tinha que terminar. O último desafio era fazer o motor humano. E aí o chefe falou assim, ó, pode ir de sapato fechado ou pode ir descalço. Mas como assim, motor humano? Era uma jangada, um motor humano. Do jeito que a gente ia fazer. Ou Bate seja, os bater na pezinhos. perna. Nossa, E aí eu falei assim, gente, eu não sei o que tem nessa água.
Vai que, sei lá, a Úrsula tá aí, algum trem assim. Um Monte Lago Ness, não sei. Vou de bota, né? Que eu sou segura. Anaconda. Vou de bota. Gente, aquela bota tava com 5 quilos, aquela bota. Eu tentava bater e não conseguia. Eu não tô conseguindo. Eu olhava pro lado e tava falando. Vai desmaiar. E Carol lá em cima. Gente, vira pra direita. Não tem como. Acabou que a gente foi rebocado, mas são experiências muito boas. Mas a do banho ganha de tudo. Mas tem a do Giovanni também, do banho. Do Giovanni, Qual? que Giovanni? Não, o meu irmão. Seu irmão. Aí Tá, deixar o Diga, mistério, tá, cadê tá ele? aí. Foi embora? Não, o Giovanni não, mas vou contar. Era um lobinho. Só tinha um lobinho de São Mateus, desse acampamento que a Isabela falou, que foi ali 10 quilômetros aqui, na BR-101, em Linhares, uma fazenda ali, né? E era alguns, tinha mais escoteiros e centro de São Mateus, mas só tinha um lobinho nosso, e veio um ônibus e mais um outro carro, né? É muita gente. Quase umas 50 pessoas, mais Do 50 outro grupo. pessoas lá de, acho que é Minas. Betinha, estou tentando lembrar ali, é a cidade satélite de Belo Horizonte. Já era todo animado, mineiro doido para ir para a praia, né? Era lá para o primeiro nunca dia ia? de atividade, a gente estava doido para o domingo ir para a praia, mas antes desse domingo, foi no sábado, eu só participei só da sexta-noite do sábado, né? Trabalhar na segunda-feira, ou no sábado ou no domingo, mas o acampamento acho que foi até segunda ou terça de manhã. Na hora do banho, minha mãe tem 6 anos, né? Meu irmão, gente. E ele foi lá, ele tomava banho como? Ele chegava lá, molhava um pouquinho a cabeça, né? Vou com o pé mais ou menos, tá, botava a toalha e velho. E os lobinhos ficaram num quarto. Mas ele é muito natural, chegou, tirou a toalha. Poder botar a cueca e o calção. Eu digo, o chefe tomou uma bronca de uma lobinha. O menino da mesma idade dele. Você que é o pai dele? Giovanni falando pra ele. Não, já foi estado natural. Chegou lá. Não, tava tranquilo. Tirou. Tinha que ser meu irmão. Tirou a toalha pra calçar o. Ele vai matar Vou você por botar- estar contando isso. Ele nunca mais vai olhar na sua cara por estar contando isso. Eu é um lobinho muito fofinho. Ah, menina, você não tem vergonha, não? Como que você deixa seu filho ficar pelado aqui? Chefe Gilmar tomando um esporro da menina no meio da O que tá cabeça. acontecendo? Tadinho, acho que ele não Ele sabia. pelado? Eu falei, mas tem alguma coisa errada aí. Isso é homem. Não pode. Eu falei, tá bom, me desculpa. Ô, rapaz, por que você não colocou lá essa roupa lá dentro do... Porque os lobinhos tomaram banho dentro, né? Tinha uns Privilegiado. 2 banheirozinhos lá é banheiro de fazenda, né, gente? Mas para eles foi construído uma estrutura lá, o pessoal veio, trouxe os canos e tal, Mas e fez é uma estrutura de lonas e Assim. palha. Não, O deles foi do lado externo, do lado externo, né? E um ventinho passava assim, às vezes tava do Aí você banho, dá- passava um ventinho. O dela É, foi aquele meio que na banhozinho lama, tava ali. gelado. Vocês tinham jogado alguma brita lá, alguma coisa? Ou era um barranco mesmo? Não, era terra, assim, da terra. Terra Vocês batida. já encontraram animais, assim, Já. cobra? Graças a Deus. Eu já encontrei bastante. Na minha época. Mas aqui ou em São Paulo? Não, em São Paulo, quando Paulo. eu era jovem escoteira. No meu primeiro acampamento, eu vi uma jaguatirica. Ah, que delícia. O primeiro acampamento foi em Tietê, São Paulo. No Rio? Não, Obrigada. na cidade. Tô brincando. E aí no campo, nós vimos uma jaguatirica atravessando o campo. Tinha um campo de futebol muito grande lá. E nós vimos ela atravessando. No mesmo acampamento, nós vimos. Tinha. Porque assim, no acampamento, quando é de grupo, os campos dos ramos ficam separados, né? Então tem o campo dos lobinhos, que fica um local, o campo da tropa escoteira fica em outra, o da tropa sênior fica um pouco mais afastado, e tinha o clã pioneiro nesse grupo também que eu participava, e era um clã pioneiro até relativamente grande, né? Normalmente um clã pioneiro não é tão grande, não. Mas nesse grupo tinha, tipo, umas 10 pessoas do clã pioneiro, e eles foram muito longe. E aí, nós lobinhos, junto com a chefia, né, com os chefes, nós fomos visitar o clã pioneiro, o campo do clã pioneiro. E aí eles estavam apresentando lá o campo pra gente no meio do mato mesmo, literalmente. E aí nós vimos uns saguizinhos. Eles subiram na mesa e tinha um pacote de bisnaguinha. Eles pegaram o pacote e
sumiram mata dentro com um pacote de bisnaguinha. Então, assim, quando nós estamos acampando, nós temos em mente que a gente tá ali no meio da natureza, no Nessa habitat. última jangada, acho que pareceu um gambá dando oi pra gente. Não sei. É, Não o quis dar as habitat. caras, O né? habitat Ele não- ele não CPA, soltou no CPA o- também, os danadinhos foram lá e cataram as bananas. O pessoal saiu, teve café, botaram o café, mas apitaram. Né? Aquele apito, que a gente tá lá ocupado, fazendo uma coisa, apito, toca. E normalmente vai ou monitor ou intendente. Intendente é aquele que recebe o material para a patrulha providenciar a sua alimentação. Tá? Só que não sei o que deu, que chamou todo mundo. Não deixaram lá. Botaram, quem Cadê? comeu aqui? Quando olhar, tá lá em cima. Lá, tá lá Nesse de dia lá. acampamento também. Já tá cheio o estômago já. É. Apareceu um cachorrozinho, só pra dar um passeio assim. A carne moída tava ali de boa, só que não O Pitoco fez isso lá em Colatina. Pitoco é famoso lá na Unesco, é o cachorro gordinho. Fofão. E vocês fazem viagens assim pra fora? Tem viagens, tem os acampamentos regionais, que é por exemplo, tem acampamento regional, que é aqui no estado do Espírito Santo, então os grupos escoteiros do Espírito Santo se reúnem para acampar num local. Tem lá em São Paulo também tinha, quando eu participei de acampamento regional lá em São Paulo, né, quando eu era escoteira, foi do Arte e Arp. Foi em Paulínia e o outro não lembro onde foi, mas já faz um tempo também. Foi em 2010. Barreto. Teve o de Barretos, esse eu não participei. Meu irmão participou, meu irmão é escoteiro também. Se ele tivesse assistindo, Família, eu hein, tava... Tem alguém que vai pro Paraná aqui, ó. Paraná, Tem né? do Paraná, Paraná, chique. Então aí tem os acampamentos nacionais, que aí é o Brasil Aí, inteiro. o negócio fica de verdade, né? Aí é o Tá Brasil dando inteiro, 10 mil, grupos do Brasil não, inteiro, Muita gente. num local só, que é Aqui tem o não Jamboree não. Como fala? É Cabana. em tomando- barraca, Barraca, cabana. Isso. Não, Tem o parede Jamboree da lua. Nacional. Bivac, Tem o Jamboree Sem Nacional. celular. leva. Leva o celular, Só que não mas tem assim, tempo de usar. a Você gente tem tá, que fazer o tanta pessoal tá tão coisa. entretido lá com as atividades, com o momento ali, Celular é mais- que até mais um esquece o fotográfico. celular. Só pra Esquece o celular. Aí só dá tempo na hora de dormir que fala, oi mãe, tudo Tô bem? vivo. Tô vivo. Mais ou bem. menos, mas eu tô vivo. Mas assim, normalmente nem é utilizado o celular durante os acampamentos, porque o pessoal tá muito entretido ali nas atividades, Tem esquece muita- mesmo. É muita coisa Muita pra fazer. tarefa, Muita para executar. Não Igual para. vocês falaram. Só pra, assim, Pode ir. esse curso aqui, Sim. CTE, o curso técnico, né? Mateiras, a gente fez para adulto, né? E tem intenção, inclusive, de também fazer algo parecido para os jovens. Lá no Marista, desculpa, na Unesco, lá em Colatina, Uhum. não sei se vocês conhecem lá, mas tem um morro lá perto. Aham. E nós fomos fazer um treinamento para poder depois aplicar com ele. Esse que ia também, acabou que não pôde ir de última hora. Foi eu e a mãe da chefe, a mãe da Ana Gabriela, a chefe Agneia, de São Mateus, esse curso, agora ano passado. Dividiu-se lá, dividiu-se os adultos em patrulhas. E a gente foi, recebeu as missões antes, as tarefas, tinha que preparar um monte de coisa, montar o campo de patrulha, tudo mais, fazer lá direitinho. E a gente tinha que aplicar cada item, né, de um acampamento. Então tem questão de segurança, tem questão de fazer fogo, tem questão de cozinha, né? O campo do lenhador, tudo isso lá. Só que era muita coisa e tem as interrupções de apito, algum jogo, alguma coisa ali, que tinha que interromper e ir lá buscar. E nesse dia nós fomos montando, e vai, 7 horas, e até a inspeção de guio, que é a inspeção que o chefe faz no acampamento, lá alguém viria olhar como é que tá, montou, e um chefe, no caso era a minha PF, no caso, ela ia jantar com a gente. A gente tá fazendo comida, tá montando, né, o acampamento, o campo, tinha que fazer mesa, tinha que fazer banqueta para sentar, conectada à mesa, todo para cobrir. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, montando as barracas, ajeitando lá no canto, tem posicionamento em relação ao sol, tudo isso. E 7 horas vinha alguém comer, e depois de comer, nós ia ter um fogo de conselho, que é um momento, fica para outro podcast, fogo de conselho.
Esse foi o que eu gostaria de ser lá em cima do morro. E o morrinho lá é muito interessante, cara. Aí, assim a subida, você tem que equilibrar. E você acha que nós tivemos 1 segundo para lavar o rosto? Não. E com a roupa que a gente estava, vieram os pais, as mães, e a integração, novos chefes estavam entrando no grupo lá de escola, lotou, fogueirona lá em cima, tinha a cidade de baixo, e nós tudo lá cansado, morto, sujo. E quando terminou lá às 10h30, quase 11 horas, a gente voltou, tinha umas coisas para cumprir e combinar para o dia seguinte, para depois tomar banho. Nossa, hein, tá puxado. E você pergunta se alguém fala assim, não, se vai de novo, você não vai? Não. Não. Todo mundo vai. Acho que Essa é é a uma mística. sensação assim, Nossa, incrível. é. Você fica cansado, mas depois você fala, É. eu queria estar lá de E no novo. outro dia, É. quando começou, queria começar 4h30. Deixa para 5 horas, assim, começou 5. A mãe dela estava lá, a mãe dela da Gabriela. Estava lá fazendo pão de caçador, o café da manhã. A gente prepara pão de caçador, assando batata, laranja recheada, não sei se você sabe, né? Aproveita aquela casca da laranja ali, tira, né? Aí põe ali ovo, põe uns Deve tá bom. temperinhos. Aí eles permitiram que a gente levasse os temperinhos, né? Macarrão nós comemos. Pô, Ai, macarrão sei, é eu- clássico, Na é que eu dúvida no falei. acampamento, macarrão e carne Macarrão moída. é rapidinho. Muito Muito rápido. rápido. Comer macarrão de novo. Acho que uma pergunta que eu esqueci de fazer é que tá aqui, que é por que o uniforme é azul claro? Oh. Esse uniforme aqui é da modalidade. Então, nós somos um grupo escoteiro da modalidade do ar. Então, Então tem outras de outras sim, cores? tem a modalidade do mar e a modalidade básica. Aí tem os uniformes e tem o vestuário. O uniforme da modalidade do ar é esse aqui. Tem o uniforme da modalidade do mar, que é o branco, e o grupo escoteiro Ilha, lá de Vitória, Uhum. acho que é o único do estado, né? Eles usam uniforme branco, com capzinho, né? Com o chapéu. Então, é um padrão que nós temos que seguir quando é uniforme. Quando então, adota, né? O Isso, grupo quando que escolhe. adota. Uhum. E tem o uniforme da modalidade básica, que é a cor caqui. É um marrom meio voltado, eu não sei explicar, um bege. Uhum. Esse Papel de pão. quando eu fui escoteira, eu utilizei esse. Eu também, eu já utilizei esse, já utilizei o caqui, que é o uniforme da. Muito tempo. Eu, quando era escoteira, usava o caqui. E também cheguei a usar o vestuário. O vestuário vamos dizer assim, que é universal. É uma camisa azul escura, mais ou menos da cor da nossa calça. E a calça caqui. E Os adultos. o adulto é verde. Uhum. Para o jovem é azul. Isso é no vestuário. Isso. O vestuário serve para as 3 modalidades. Isso. O vestuário serve para 3 modalidades. E os grupos de modalidade no estado só tem um do ar, somos nós, Isso. e um do mar. Mas a gente também poderia escolher o vestuário. vestuário. Mas Mas né? aí faz toda a diferença. Tá no Acho até evento. que futuramente. Acho que é mais esse bonito, uniforme- né? E é diferente também. Destaca, né? É. Bonito. Gente, vocês são do ar, não sei o que, não sei o que. É. Parece que tá vendo Isso é famoso, só porque a gente é vaidade, do isso é ar. vaidade. Uma coisa que é muito legal também é o lenço. Que todo grupo escoteiro tem um lenço. Sim. É tipo como se fosse a identidade de um. Então, esse aqui, quando você vê em algum lugar, alguém daqui, sabe, ó, É, esse gente. lenço aqui é É do nosso. grupo Agenor, não, Agnes Baden-Powell. Aí tem o do Agenor, que era o vermelho, preto e azulzinho. Então, eu também queria perguntar, que é desses que seguram o arganel. que tem cada um dos 3 aqui tá diferente. Eu queria saber. Isso aqui, o meu e o do chefe Gilmar, ele é diferente só na parte estética, mas ele tem o mesmo significado, né, chefe? É o arganel de Guild. Ele indica vamos dizer assim, o nível de progressão da chefia, entendeu? Os meninos, os jovens têm a progressão pessoal deles. Então, quando eles atingem o nível máximo, eles conseguem o distintivo especial, eles conquistam o distintivo, né? Cruzeiro do Sul para os lobinhos, Ligeiro para os escoteiros, escoteiro da pátria
pro sênior, insígnia de VP pro clã. Pra chefia, aí tem, quando nós passamos o período introdutório, vamos dizer assim, quando conseguimos, estamos na parte intermediária, nós recebemos esse arganel da nossa progressão. Quando nós chegamos no último nível, que é a insígnia de madeira, aí é um cordãozinho com a pontinha que tem uma madeirinha, que indica o nível máximo que conseguiu. E também recebe o lenço, né, chefe? Tem um lenço específico. É mais cerimonial. É, mais né? cerimonial. E também o lenço mas... também tem um lenço da União dos Escoteiros do Brasil, que Isso. é meio que degradê, não sei a palavra, mas vai mudando a cor, aquele Isso. ali. Esse a Escoteiros gente do utiliza Brasil. mais pra... Por exemplo, você estava perguntando, existem acampamentos fora? Tem um acampamento mundial, que é o Jamboree Mundial. Então, a última vez foi na Coreia do Sul. Eu acho que vocês querem chegar lá, né? Um dia. Um dia. Nós pra Coreia. O Teve último um foi da Coreia furacão do lá. Sul. Um tufão, Pesou não o sei. clima. Teve? Viu, né? O último Tiveram foi que na trocar Coreia de do lugar. Sul. Aí teve nos Estados Unidos. Já quando eu entrei pro movimento escoteiro, eu lembro de... Nossa, faz muito tempo, gente. Porque teve... Era no México. E eu lembro que o pessoal do meu grupo não foi porque ia ter tava tendo a gripe suína na época. Acho que vocês nem eram... Acho que vocês eram nascidos, não sei. Eu não era, não. Mas, acho que não. Mas gripe suína, que foi na época lá no México, começou eu acho que ia. pelo México, aí ninguém foi. Mas a cada... São de 2 em 2 anos, se não me engano? O Jamboree Mundial? 4 anos? 4, 3, É. 4. E eu não lembro, gente, desculpa. Não, não dá, E aí é feito, um país cedia esse Jamboree Mundial. Então, quando a Bela falou do lenço da UEB, é mais para diferenciar isso mesmo, porque quando nós vamos também, né? Quando nós vamos pro Jamboree, quando a gente veste o lenço da União dos Escoteiros do Brasil. Então, quando você vai encontrar, porque é um monte de gente de vários países lá naquele lugar, num lugar só. Então, você vai ver uma pessoa com lenço da UEB, que é a União dos Escoteiros do Brasil, por mais que você não conheça, você sabe, é escoteiro do Brasil, vamos conversar aqui. Óbvio que você vai tentar se comunicar com outros países, né? Eu acho que, eu não tenho certeza, porque eu nunca fui para um Jamboree Mundial. Ainda. Mas eu acho que ele é dividido, se eu não me engano, em setores em que, por exemplo, para o Brasil, um setor com países lusófonos. Sim. Então, são países que falam a língua portuguesa. A língua nativa é o português. Então, fica até mais fácil para se comunicar. Aí tem os países que falam espanhol, tem os países que falam inglês. E aí, mas assim, isso não impede você ir lá e conversar com eles. Se todo mundo tem mão ali, você dá um jeito. Exatamente. Só voltando aqui ainda no anel, né? Ou arganel, vou chamar de anel. Anel é mais fácil. O da Isabela, ela tá usando um estilizado, né? Normalmente é um de couro, no caso, ainda com esse símbolo, né? Que é o símbolo da tropa sênior. Futuramente a marca vai ser atualizada, já foi atualizada, falta passar para a fase de transição. É de couro. Esse aí é o estilizado e a tropa escoteira também tem um de metal. Isso aí tem a loja escoteira nacional que a pessoa pode chegar lá e comprar e ela tem esse direito de autorizar diferente. Os nossos aqui são apenas realmente a decoração, porque são iguais. Eu, inclusive, gosto de usar o pretinho, mas eu perdi o preto dentro de um ônibus. Uma atividade de limpeza de praia que nós fizemos recentemente. Foi inteiramente eu culpa tô dele. frustrado até agora que eu fiquei preocupado que a pessoa tinha descido e eu olhei, não esqueço nada. Quando eu olhei, caiu e o ônibus saiu e eu não podia correr atrás do ônibus para poder parar, porque estava bastante congestionado lá o espaço e eu perdi o meu, mas é apenas... Então, tem um pouquinho de moda escoteiro. Faz a experiência, você que está assistindo também com câmera, você que está assistindo também, entra na loja escoteira nacional. Acho que vocês não vão conseguir comprar, porque para comprar tem que ser registrado, né? Mas de repente, se você quiser algum item e um de nós pode
encomendar Gilmar. um boné, mas Se tem quiser que... me dar algum também, Um ó, boné, Eu também tô mas tem aceitando. muita coisa interessante, porque além do material que nos identifica, de uniforme, de vestuário, dos distintivos e tudo mais, tem coisas de moda. E quando tem esses eventos especiais, né, são vários, não só os Jamborees, mas tem outros eventos, tem também o material temático. Aliás, o fofinho do Snoopy, tá lá na loja, é o mesmo Snoopy que estava aí Nos ovos de Páscoa nos lá. ovos de Páscoa Ai, eu do... não vim com a meia Se aqui. pagar, eu faço o Ah, merchandising. não, mentira. A meia que Se, veio se aqui, pagar, né, pra nós, a gente faz o bolsa. merchandising aí de qual era a fabricante da marca de chocolate, marca famosíssima, né? Uhum. Das chocolates mais gostosos, inclusive. E tinha lá um Snoopyzinho lá, fofinho. Lá na loja também tem o Snoopy, também é um divulgador do escotismo, né? Alguns desses autores também foram escoteiros, né? Inclusive o autor do Tintim, né, o Hergé. E são pessoas que colaboram, né, na divulgação. Assim, é lógico que é um pouco estereotipado, um pouco não, bastante, mas o trabalho que a Disney fez para poder mostrar esses personagens tão interessantes, né? E eles não são santinhos só não, depois eles melhoraram, eles eram danados, Sim. depois que eles viraram É. escoteiros, eles deram, Igual o personagem do Ups. mas muito inteligente. Muito, O negócio de muito- ajudar um velhinho a conquistar É. o sonho dele. Não é só isso, mas também é isso. é isso Esse negócio que o pessoal pensa de vender biscoito por aí. Pode vender também, Pode, precisa comprar é. a de patrulha, a gente vai vender até chefe Mário se precisar pra comprar um negócio. Então tem isso. É, Não, se quiserem comprar, A gente inclusive. vende até o podcast, viu, Cicobi? Se você financiar para nós aí a ação, comprar o que mesmo você quer comprar? Não, assédio. Reformar A sede. a sede. Eu, Cicobi, também nós estamos abertos a receber uma A gente sede. vende ela. Pode pegar Contrata Gente. a Samara como garoto propaganda Eu acho que sim. e uma parte desse agenciamento nosso aí para poder o trabalho dela. Já tem idade para trabalhar? Tem 18 não, né? Não, Não tem deixa ela chegar a 16. 18 tá perto, viu? E E aí, a nossa sede. financia a nossa sede, né? Então, já pode ir para a última pergunta, ou vocês querem falar mais alguma Pode. coisa? pode mandar. Então, O Giovanni que estava lá no... a última pergunta, o que é o 20 de novembro, né? Chora, chora. Eu sei que vai falar. Eu? Não. 13 de maio. Dia 20. Bom, 20 de novembro. Já falei sobre isso. Um pouquinho. Aeroporto Regional de São Mateus, né? O 20 de novembro foi a data que a gente teve a cerimônia de integrações e promessas. Ou seja, quando foi instituído oficialmente, quer dizer, oficialmente, na verdade, Formalmente. formalmente, vamos dizer assim, o grupo escoteiro, porque a gente saiu de um outro grupo na pandemia, né? O grupo agarrou na pandemia, não conseguia fazer as atividades, ia parar, a gente falou, poxa, a gente tinha uma ideia de fazer um grupo diferente, uma modalidade diferente. Isso, primeiro essa conversa foi minha com o chefe Rafael Hudson, está morando agora em Ecoporanga, né? E a gente nem chamou a chefe Mari para o primeiro momento, porque a gente não queria desfalcar o grupo anterior, Uhum. né? E ela estava numa fase também que estava em São Paulo, né? Isso. A gente falou, bom, olha, as coisas não estão acontecendo, a gente não pode deixar o movimento escoteiro parar em São Mateus. E assim, é um trabalho danado. Então, É bem conversamos com ela, burocrático. aí fomos pedir autorização, assim, aí o passo seguinte foi evoluindo, convidamos também a mãe da Isabela, a chefe Flaviane, e um outro amigo nosso, o professor Nilton Ribeiro, que acho que você deve conhecer, professor influência, né? Doidinho, mas é meu amigo. Então a gente começou a conversar sobre isso, e pedimos autorização à nossa diretoria regional para poder iniciar os passos para criar uma sessão autônoma. A sessão seriam só 8 escoteiros com esse grupo de voluntários. Então Só estava o voluntário ramo sobrando, escoteiro, estava né? ótimo aí. Aí tá bom. Fomos cumprindo as metas, mas não podíamos fazer reunião, não podia reunir os escoteiros. Por quê? Porque estava na pandemia, era proibido. Até que nessa insistência nossa, tinha que fazer um protocolo, um documento desse tamanho, com todos os cuidados de saúde, mas aí revogaram.
nos obrigaram só a usar álcool, né? Lembra das Sim. primeiras máscaras, álcool? Menino tossisse, era todo mundo de máscara. Rapidinho, para, amor de Deus, passa álcool, para tudo. Então, fizemos esse drama aí. Fizemos a nossa reunião de fundação com os pais de 10 de setembro, que é a nossa data oficial. E no dia 20 de novembro nós recebemos aqui o chefe Luciano Rodrigues. Obrigado aí pela Jornada Náutica, obrigado por tudo. Sempre alerta, viu, pessoal? Obrigado. Estiveram aqui também, né? Esteve aqui também o grupo Marista, acompanhando o chefe Luciano, né? Mas chefe Andréia, eu esqueci o nome do chefe, meu amigo ele. E veio também lá de Pinheiros o chefe Jean Gustavo, que é o grupo Escoteiro Guarani. E nesse dia nós somos instituídos também. Então houve a cerimônia de integração, que é quando se coloca o lenço. Você fazer, dá tempo. Você também, viu, Heloísa? Júlia. Matheus ele já sabe lá, né? Ele vai voltar. Vai estar com um pouquinho de sono. Aí com ele, por exemplo, não faz a integração novamente, porque ele já teve o lenço, né? Recebeu o lenço. Recebeu lá. Foi lá. Uhum. Foi. Lá no aeroporto. E depois foi feita a promessa, quem já tinha feito promessa fez a renovação, né? Na verdade, é reafirmação. Não está usando mais esse termo. Os termos estão sendo atualizados, né? Oração está virando reflexão, né? Oração individual para oração pessoal. Os termozinhos que a gente vai ajustando, vê que as palavras mais adequadas. O escotismo também é um movimento de inclusão, né? É um movimento de inclusão, é um movimento de ação cooperativa, comunitária, né? E protagonismo juvenil, todos esses temas que estão nas escolas, que estão por aí, por isso que nós estamos atualizando o programa educativo, é uma atualização grande. Teve de certa forma, descontentamento, porque ainda não chegaram todas as informações e tudo mais. Mas eu, inclusive... E tudo que é novo assusta um pouco. Mas está sendo para conectar o movimento a cada vez mais jovem. A gente precisa falar a linguagem de vocês. Nós não somos vocês. Nós não vamos viver por vocês, como eu disse. Eu vivia a época que isso aqui era pasta. Adão e Eva, isso não mas a experiência de vocês, cada vez mais a gente empodera. Não é isso? Sim. A gente vai chorar depois. As primeiras né, ações, a gente está sempre na frente, mas a cada dia mais que as coisas vão andando, a gente vai desaparecendo para que apareça o jovem. Né? Então, quem vai treinar agora, né, Ana Gabriela, sábado, os escoteiros, eu não vou mais treinar entre vocês, a tropa. A Guilherme me bater, porque eu não falei com ela. Mas eu espero que ela não escale vocês para treinar como tropa sênior, mas para vocês treinarem os escoteiros, para montar as pioneirias. Não sofrer na minha mão, tá? Chuva lá? Não sofrer na minha mão. Montar as barracas, tripés e tudo mais. Então, vocês, cada vez que eles vão fazendo, por exemplo, não começa a chegar, montar a bandeira e tudo, não, a gente já tira a bandeira e fala, então, chama alguém aí, de preferência seja um novato para você já ir ensinando, preparando e monta. Treinando, quando é muito alto lá tal, e não tem um outro alto, aí a gente vai lá e joga, pronto. Beleza? Vai de emprestado o bastão, que não tem aquela alcinha para poder ajudar. Mas em resumo, o dia 20 de maio foi... 20 de maio. 20 de novembro foi o dia que formalmente começou isso tudo. Se Deus quiser, nunca vai acabar, vai só continuar. Igual eu falei, a gente tava caminhando, já entrou no avião e já tá voando já. Mas daqui a pouquinho, vocês vão ver. Vão chegar na lua, dar 3 voltas, colocar seu projeto lá e voltar. Bora um dia, vamos. Vocês animam. Ricardo, que é o nosso presidente, falou, né? Lá, quando a gente fala de sessão, de outras sessões, mas elas não... Ele lembrava, elas não sobreviveram igual vocês, né? Então, a gente sobreviveu, a gente cresceu, e é um passo depois do outro. Tem um monte de demandas para serem resolvidas. A gente vai resolvendo com calma. Né? Tem um acampamento chegando agora, Samara, ó. Você ainda fizer seu registro, dá tempo, hein? Dá tempo. Vai ser lá em São Geraldo, quase perto de Pinheiros. Né? Na casa da avó. E quem mesmo? Dona Santa, um beijo, liga aí, viu? Bota todo mundo aí na fazenda. Bota todo mundo pra assistir aí, ó. Muito, tá?
Então, assim, eu tô falando dela, tô brincando aqui, mas a família da Ana Gabriela dá um apoio muito, muito importante pra gente, fundamental. A mãe Wagnéia, o padrasto, né, o Joelso, também dá um apoio muito legal, vai estar de novo envolvido aí. A Dona Santa, ela tem uns gatos, tem um gato gordo na casa dele. Ai, um mentira, gatão adoro gordo. gato. Vocês conhecem o gato da casa de Ana Poderia Gabriela? fazer um podcast Não com sei. ele. Nunca Coisa mais levou linda, vocês no lá? próximo traz. Mas é um gato gordo, um fofinho. Nós fizemos lá uma atividade chamada JJT, que é um Jamboree on the Wire. Ah, eu poderia contar essa Online, história, que eu é. fiquei 30 horas Online, seguidas. pela internet. As acordada. tarefas chegam lá e aparece lá, tarefa tal, tem que fazer tal coisa assim. A noite toda acordada, É teve uma alguém que tarefa cortou por o pé, hora. quase ficou sem pé. É. É loucura Você falou mesmo. que tinha coisa assim, ó, alguém se acidentou lá no lugar mais inusitado de casa. Gente, vou dar uma dica pra vocês. Se vocês tiverem um matinho na casa de vocês, não deixe nada cortante lá. Porque talvez você tá no meio de uma Você atividade mesmo escoteira. pisa. E aí você talvez de madrugada vai Começou só a andar chover, tinha que ter e uma o seu barraca pé na chuva. vira uma poça de sangue. E começa a sair sangue pela casa. E Nossa, era muito sangue mesmo. Mas, tipo assim, não que isso aconteceu. Né? Mas Não. acontece, é história pra contar. É né? história pra Maior, contar. pra mim. Na dúvida, usem chinelo e tênis, gente, por favor. Principalmente tênis. Não, eu não, É, eu tô em brincando. atividades. A gente tá inventando, né? Será que você vai inventar? Só pra apimentar a história. Mas aconteceu alguma coisa, machucou o pé mesmo. Mas foi só uma feira de... Mas que choveu bastante. De madrugada isso. E assim, não parava. Quando deu 5 horas da manhã, tinha tarefa para fazer. E era assim, tarefas muito Que interessantes, loucura. né? E como a nossa associação, a União dos Escoteiros do Brasil, ela completou 100 anos Ano passado. ano passado. Então, esses 100 anos, desde... o Da escotismo chegou unificação, aqui, né? né? Virado de 1909 para 1910. Sim. É uma reportagem de dezembro de 1909, 1910 chegou. E aí foram criando grupo no Rio de Janeiro, até que chegou em 1924, falou, não, vamos juntar todo mundo e criar uma organização nacional. Então, essa história todinha foi repassada nesse Jamboree, iniciado na sexta de noite, né? Sexta, 8. Foi uma Sexta, sexta. 8 da noite. E nós Foi até domingo. e até domingo às 18. Nós encerramos domingo, acho que por volta do meio-dia, né? Demos conta. Os escoteiros conquistaram, todo mundo foi diamante, né? Sim. A premiação máxima. Grupo todo. Gente, é incrível, Não, né? foi a Diamante. primeira vez que eu vi que um grupo de jovens que não aguentava mais olhar pra tela do celular. Não, gente, Porque ninguém eu aguentava passei mais. 30 horas seguidas Era o acordada. notebook celular. E aí eu Eu dormi não no cantinho, aguentava mais. assim, do que tinha a varandinha. Aí eu deitei lá. É porque os desafios são lançados online. Então faz vídeo, grava vídeo, faz material, aí tem que entrar em contato com um grupo escoteiro, sei lá, de outro estado. Que tem um lenço parecido com o É. seu. Olha, Um dia a gente Nossa, vai achar apresente isso. 5 lenços que tem a cor preta. Azul e branca. Ah, Pelo Brasil todo. Nossa, cor E preta aí tem quase ninguém. tinha que postar no Instagram e lançar no site. É. Tinha vários Nossa. grupos, usou também o Kahoot. Não, Discord. 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 Eu tenho um... Gente, idoso é assim mesmo. não tinha, mas tem. Mas foi o Discord. o Discord, né? É. E você tinha que entrar nesses grupos aí, nessas redes, para poder encontrar quem tinha Trocar as afinidade. informações. E é muito legal. Grupo que deu o muito número legal. 7, não sei o quê. Você tem que montar um teatro dividido em 3 partes. Uma em São Mateus, e você escolhe um grupo lá, não sei onde. Pindamonhangá. Sim. E o terceiro manda lá, e aí vocês trocam né? Uhum. Então era... E aí posta no Instagram e aí convida pra colaborar. E o bicho não colabora e passa E o o Instagram nosso errado. Foi pela internet. Simultaneamente acontecer também por rádio amador. Sim. Né? Rádio escotismo também tem. Em algum lugar. Alguns fizeram por rádio amador. Estação, a Ana Gabriela quer fazer. Ela e a mãe dela quer fazer o curso lá e obter a autorização da Anatel, né? Sim. A mãe dela. Gabi também falou que. Da Anatel. Ela quer. Então, assim, é estímulo para a gente desenvolver, criar amizades e ser feliz. O escotismo precisa ser alegre, a gente briga, claro, nós somos humanos como os outros. Mas nosso É objetivo ser humano. tudo culpa de Ana. Então, gente, eu acho que é isso, né? Acabou, então? Então, gente, muito obrigada por assistir. Foi isso. Muito obrigada por vocês Sempre estarem alerta, gente. ter tido esse podcast maravilhoso. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau.
Tchau. Obrigado a produção também, É viu? nóis. Professor. Pode agradecer ao professor? Vitor, obrigado.